Boas-vindas ao nosso podcast. Você tem pergunta, a Bíblia tem resposta. Hoje vamos falar sobre um tema, né, pastora? Boa noite, pastora Vânia. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem, Graças a Deus. É um prazer estar com vocês de novo e estar com vocês aí do outro lado da tela. Uma das perguntas que surgiu, pastora, que surgiram aqui nessa semana, foi a respeito: como sou crente verdadeiro ou só de aparência? Vamos voltar. Comecei. Boa-vindo ao nosso podcast. Você tem pergunta, a Bíblia tem resposta. Com o tema dessa noite vai ser: sou crente verdadeiro ou só de aparência? Com ela, a pastora que mais se entende da palavra na América Latina, Vânia Ramiro. Tudo bem, Vânia? Tudo bom, tudo bom. Vamos lá, Vânia. Para a pessoa em casa que tá nos assistindo agora, como ela pode se identificar? Sou crente verdadeiro ou só de aparência? Nada melhor do que você para poder falar um pouco sobre esse tema. Tem algumas perguntas aqui, ao longo desse programa falaremos bastante. Ok. Vamos começar com Colossenses. Colossenses 2, ele vai falar sobre esse tema. A gente pode ir lá e a gente pode falar dele com 1 Pedro. Mas antes de falar os versículos, eu gostaria de dizer assim: as pessoas têm uma ideia errada a respeito de ser cristão. Ser crente, ser cristão, isso é um assentimento mental, isso é uma presunção, ou isso é fé? O que é que tem dentro de mim? É só um assentimento da minha mente? É só uma presunção do meu ego? Ou é fé? Então, quando a gente nasce de novo, fé não é problema, porque Romanos 12, versículo 3, ele vai dizer que todos nós recebemos uma medida de fé. Se todos nós recebemos uma medida de fé, o fé não é o problema. Onde é que reside o problema? No conhecimento que a gente tem da palavra. Oséias 4:6 diz que o povo de Deus é cativo, está sendo escravizado por falta de conhecimento. Então a gente precisa ter conhecimento da Bíblia e, infelizmente, esse conhecimento da Bíblia foi deturpado, foi deixado de lado, foi dito que não funcionava, foi dito que não era bem assim, precisava de uma interpretação, por causa das eras, por causa do tempo decorrido, de escrito, mas nada disso é verdade. A Bíblia é muito atual na hora que foi escrita, como hoje. Ela é muito atual para aquele povo lá do Velho Testamento, ela é muito atual para nós e para as gerações que vão vir. Ela continua sendo atual, porque afinal de contas a Bíblia foi Deus quem deu para que homens escrevessem, foi escrita através de homens. Agora, então como definir como ser um cristão verdadeiro? O cristão verdadeiro é aquele que ama a palavra. Amém. João 14:16, ele tem várias referências que ele diz que o Espírito Santo vai ser dado, vai ser para sempre. Ele diz que aqueles que, no versículo 23 de João 14, ele vai dizer: aqueles que me amam, amam a minha palavra. Então, qual é o verdadeiro cristão? É aquele que ama a palavra, porque fica uma vida cristã muito rasa, sem o conhecimento da palavra, sem a prática da palavra. Fica muito vazia, não tem fundamento. Fé só funciona com a palavra. As pessoas acham que fé é acreditar em algo. Não, isso não é fé, isso é uma crença. Isso é uma crença. Agora, fé tem que estar fundamentada na palavra. Fé é o estilo de vida de Deus. Então, a Bíblia vai falar, vamos ler agora aqui, 1 Pedro, capítulo 2, e ele diz que nós devemos andar nas pisadas de Jesus. No versículo 21, ele diz assim, 2:21 de 1 Pedro. Ele diz: para isto foste chamado, porque também Cristo padeceu por vós, deixando-vos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Desculpa. Então ele diz assim, para que a gente siga as pisadas dele. Quando ele fala que ele deixou o exemplo, então nós devemos seguir o exemplo dele. Nós devemos seguir o exemplo dele, para que a gente possa andar nas pisadas dele. Então, a pergunta é: o que Jesus faria nos meus passos?
Então, nessa situação, o que Jesus faria? E o que Jesus faria é o que normalmente eu devo fazer. Então, mas para conhecer o que Jesus faria, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que meditar, eu tenho que entender o contexto do que está sendo ensinado para andar de acordo com o que Jesus padeceu. Porque ele diz, Cristo padeceu por vós. Então, Jesus pagou um preço, Jesus pagou a dívida. O escrito de dívida que havia nas ordenanças de Deus contra nós, Jesus cravou na cruz. Foi cravado na cruz. O sangue de Jesus foi derramado. Isso é Colossenses 2. Ele vai falar sobre isso. Ele vai dizer que ele perdoou todos os nossos pecados e todas as nossas iniquidades. Então, a gente precisa entender como andar livre. Aí, Gálatas 5:1 vai dizer, Cristo vos libertou para verdadeiramente você ser livre. Amém. Então, ele deixou a palavra para nós entendermos como fé funciona. Hebreus 11:1 vai dizer, ora, a fé é, e esse é um versículo muito bom para a gente entender o que é fé. Ele diz, a fé é chamar à existência as coisas que não existem. Ele diz, olha, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então ele diz, olha, você tem uma expectativa, porque a esperança no Novo Testamento não é essa esperança, eu espero e um dia vai acontecer. Não, essa esperança é uma palavra no grego que diz assim, a tradução dela é, olha, eu tenho uma expectativa na manifestação disso. Então, quando eu tenho a certeza, fé é a certeza. Por que eu tenho uma certeza? Porque eu tenho a palavra que é meu fundamento. Hebreus 6:19, ele vai dizer que essa palavra é a âncora da nossa alma, segura e firme. Então, mesmo que as nossas emoções balancem como um navio, a âncora está lá para segurar e sustentar esse navio. Então, eu tenho que pegar essa palavra e renovar a minha mente. Eu tenho que ter o conhecimento da palavra para que eu possa viver uma vida segura em Deus. Então, qual é a diferença entre o crente verdadeiro e o crente e o cristão? Que a gente pode fazer assim, o crente crê em alguma coisa, crê num Deus que faz sacrifício, crê num Deus que machuca pessoas, bota na cama para poder falar com elas. Ele pode crer em tudo que é errado. Ele é livre para ele poder crer em qualquer coisa. Ele é livre. Ele é livre. Agora, quando você tem um conhecimento correto do caráter de Deus, quando você conhece realmente o que está escrito, aí você agora tem um contexto da história de Deus dizendo que todos os princípios que Deus deixou na Bíblia foi para nos beneficiar, foi para nos manter seguros, foi para nos manter seguros na palavra. E o diabo, o mundo espiritual, eu não vou nem falar do diabo, mas de tudo no mundo espiritual, ver quais são nossos posicionamentos frente à palavra. Então, nada nos toca, porque nossa vida está oculta em Deus, através da palavra, através de Cristo Jesus, através do que Ele fez. Eu aceito o que Ele fez e naturalmente eu reproduzo o que Jesus fez. Amém. Porque 1 Pedro não diz que nós fomos chamados para andarmos nas suas pisadas. Ele nos deixou o exemplo. Se Ele é o exemplo, nós devemos seguir esse exemplo. Amém. Pastor, esse é só na parte do nosso primeiro bloco, né? Porque as pessoas precisam entender, quem está em casa e não está assistindo, precisa entender. Eu sou cristão indo para a igreja? É esse entendimento que tem. Porque as pessoas pensam assim, eu estou indo para a igreja domingo. Mas o que eu faço de segunda a sábado para mostrar às pessoas, para impactar? E aqui em Mateus 7:21 está dizendo, nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. E as pessoas precisam entender, eu não sou cristão, não vou para a igreja porque minha esposa está pedindo, porque meu marido está pedindo, não. Eu faço parte do corpo de Cristo porque eu tenho algo maior. É essa interpretação que as pessoas precisam entender. Porque quando você vai para a igreja, você não vai para a igreja para fazer parte só para fazer lá parte de um evento. Você vai para a igreja para fazer parte de um corpo. E quando você faz parte de um corpo, você consegue entender que assim, a mão não fica longe do braço, o pé não fica longe da perna, a cabeça não fica longe do corpo. É esse entendimento que o povo de Deus precisa entender. Que quando ele está indo para a igreja, ele está indo para fazer parte de um corpo.
Só que não foi ensinado que a igreja é um corpo de Cristo. Aí, é por isso que muitos não querem, muitos se afastaram da igreja, porque agora tanto faz e a igreja tanto faz, não. Antes as pessoas iam, e hoje as pessoas ainda têm esse costume, vão na igreja. Mas para quê? Para desencargo de consciência. Eu tenho que dar uma satisfação à sociedade, à minha família. Eu preciso ter um desencargo da minha consciência. Esse peso tem que sair. Porque as pessoas são meio que obrigadas a ir à igreja no domingo, porque é uma coisa religiosa. Quando a gente tira essa obrigação, a gente deixa as pessoas escolherem o que elas desejam para a vida delas. E com a liberdade, às vezes as pessoas não sabem lidar. Ou elas vão demais à igreja, ou elas não vão de jeito nenhum. Mas mesmo as que vão, muitas vezes, se não foi ensinado, elas não sabem por que elas estão indo à igreja. Elas acham que é porque é bom, é leve, é gostoso ouvir uma música ou uma palavra, ela sai mais leve, mas ela não pratica. Mas a palavra lá em Tiago 1:21 diz que, olha, não receba com mansidão a palavra em voz implantada, que ela é poderosa para salvar a sua alma. E não está falando de salvar o espírito, de salvar porque vai para o céu. Não, salvação é provisão completa de Deus para todas as áreas, espírito, alma e corpo. Então, quando ele fala que a palavra... receba com mansidão a palavra implantada, ele está dizendo, olha, pega o que está sendo ensinado nessa Bíblia e deixa isso entrar na sua alma. E não seja apenas ouvinte, porque o ouvinte está se enganando. E esse é o tal do assentimento mental que eu falei. As pessoas muitas vezes têm um conhecimento dos versículos, sabe que está escrito, aceita que está na Bíblia, mas é só um assentimento mental. Agora eu volto, aí se desligam quando saem do culto. É por isso que tem tantas essas perguntas no final do culto. Você foi para a igreja? Foi. O que foi que o pastor... Foi muito bom o culto. Mas o que foi que o pastor pregou? Não sei. Só sei que foi muito bom. Ou seja, ela assentiu mentalmente. Ela concordou com o que o pastor pregou. Mas ela não absorveu nada daquela pregação. Ela não tomou nada como pessoal. Ela só deixou entrar no ouvido e sair, porque ela nem lembra o que foi ensinado. E o ouvinte, ele está se enganando a si mesmo. Por que ele está se enganando? Porque ele ouve essa palavra e ele não pratica. Entendi. Nós temos que ser praticantes da palavra. Então, se ele diz que é para perdoar, a gente tem que perdoar. Não porque eu sinto perdão, não porque eu sinto amor, mas porque eu tenho amor derramado em meu coração. Eu tenho amor como fruto do Espírito. Romanos 5:5, Gálatas 5:22. Eu tenho amor de Deus no meu coração. Então eu uso o amor de Deus para perdoar pessoas. Não é porque eu quero andar agarrada com elas, não é porque eu quero que elas estejam na minha vida, não é porque eu vou esquecer aquilo, não. Mas eu libero-as por causa do amor de Deus. E aí aquele peso não fica sobre mim. Isso é a prática do Evangelho. A palavra vai dizer em Romanos 1:17, que ele diz, eu não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus. É Romanos 1:16 e 17. Aí ele diz, eu não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê. Então essa palavra salvação é sozo, para provisão completa em todas as áreas, daquele que crê. Mas crê em quê? Na palavra. Então, fé é uma coisa que anda junto com a palavra. E a palavra é Jesus. Eu misturo a palavra com fé e coloco na minha vida. E isso tudo, porque fé já está no meu espírito, eu coloco a palavra na minha alma. Eu renovo minha mente. Eu tiro as palavras doentes e coloco palavras sãs. Como diz 2 Timóteo. E aí a gente vai entender, peraí, eu tenho palavras sãs da Bíblia, que são, Jesus disse em João 6,63, as palavras que eu vos tenho falado, tenho vos dito, são vida, são verdade, vida, espírito, vida. Então ele está dizendo, olha, o que a palavra é espírito e é vida para você. Então todas as vezes que eu aceito algo que está escrito, eu estou aceitando vida no meu corpo, vida na minha alma, vida no meu espírito. Eu tô me alimentando realmente do que funciona. Então o que as pessoas têm que fazer? E olha, você já viu as igrejas, o pastor ensina uma coisa da cabeça dele,
dele, ou diz um versículo, mas conta uma história paralela, ensina autoajuda, ensina outras coisas que não tem poder nenhum. O poder está na palavra. E aí as pessoas precisam entender isso. Eu pratico a palavra não é por causa de ninguém. Eu não vou à igreja porque eu sou obrigado. Eu vou à igreja porque eu faço parte do corpo de Cristo. E o corpo de Cristo, a igreja em si, a maioria, os cristãos, eles precisam entender Efésios 4. Efésios 4, 11, 12, 13, 14, 15. Amém. Para quê? Para que eles entendam por que esse corpo funciona. Por que em 1 Coríntios Paulo fala do corpo de novo? Nós somos o corpo de Cristo. Capítulo 12 ele vai falar sobre isso. Nós somos um corpo. E antes de falar em amor, no 13, não adianta a gente querer andar em amor se a gente não entende o corpo de Cristo. E como você falou, não tem como a mão andar separada do braço, não tem como a perna andar separada do pé. O pé é só aquela mãozinha lá da família Animas que anda sozinha, mas ela não é um corpo, é só uma mãozinha. Nós temos que entender que quando eu estou na igreja eu alcanço você. Você alcança outro. Então nós fazemos parte de um corpo de Cristo. A igreja, o povo de Deus precisa voltar para a igreja, que é uma coisa que depois da pandemia, e os crentes mesmo, os cristãos mesmo, parar de chamar os outros de desigrejado. Sabe, só porque estão dentro de casa ou estão fazendo outra coisa, eles não estão desviados. Eles só precisam entender Efésios 4, do 10 ao 15. É só isso. O perfeito funcionamento, um só Deus, uma só fé, o crescimento, todos ligados, todos pensando a mesma coisa, todos com o mesmo Senhor, com a mesma crença, todos falando a mesma coisa. Então, a gente precisa entender Efésios 4. E aí as pessoas voltarem para a igreja. Porque é uma balela, é uma conversa fiada. Essa história, eu cumpro o meu chamado onde eu chego. Sim, você cumpre, mas aquela pessoa que você encontrou, você nunca mais vai encontrar. Muitas delas que você encontra que é conhecido seu não quer te ouvir a segunda vez. Então, a gente precisa ensinar pessoas dentro da igreja. E a igreja é o local que as pessoas vão porque elas querem aprender algo. E aí, muitas vezes eu vejo os pastores falhando nisso. E ensinar as pessoas o que está escrito. Parece que é só um clube social, sabe? A igreja precisa parar com esse negócio. Mas aí todo mundo me ama lá, todo mundo me leva para comer, todo mundo isso. Isso não funciona. O que funciona é a palavra mudando sua vida. E eu e você determinando andar naquilo que está escrito, nas pisadas de Jesus. Pastora, você falou um tema que é a parte dos pastores, né? Para você, por que são? Os membros da igreja, ele basicamente recria o que os seus líderes fazem. Eu já percebi que é assim, é o estilo de liderança que tem. Mas nós precisamos entender que o cristão tem que usar como... Quem é o exemplo de líder por cristão? É Cristo. Cristo, cristão. As pessoas que estão em casa nos assistindo precisam falar assim, qual é a conduta que Cristo teria nesse momento? Sim. Porque o povo... O que Jesus faria? O que Jesus faria? Porque assim, pastor, eu vejo que as pessoas, o que elas querem? Elas querem algo, elas querem caldo de cana espiritual. Como é que é isso? Eu estou com uma dificuldade, vou para a igreja, melhoro e não volto mais. Até aí tudo bem, beleza, faz parte do livre-arbítrio, porque não somos nós para poder falar isso. Mas quando você tá na igreja, você está fazendo parte de um corpo de Cristo, você se não torna uma presa fácil. Porque quando você tira um carvão da fogueira, ele se apaga. Sim. Quando você tira qualquer pessoa longe daquela proteção, porque a igreja é a proteção espiritual do cristão. Porque você está ali, você está indo, você está comunhando, você está vendo o irmão crescendo, você está vendo o irmão com dificuldade, não, porque o cristão tem que ter dificuldade, porque tudo que nós precisamos está na palavra, é só você ler. E o mais bonito, pastor, interessante, que Jesus deixou tudo escrito. Deixou tudo escrito. Você quer mudar a sua vida na área de saúde? Tem. Você quer mudar a sua vida na área financeira? Tem. O que difere de você fazer isso é o quê? Você controlar a sua mente, você ler e praticar. Sim. Um cristão só precisa entender isso. Você que está em casa, você precisa entender. Eu tenho que ler e praticar a Bíblia. Ler e praticar. Ler e pratico. Porque é isso que tem. E como é que eu falando para você? Então, assim, os pastores de hoje é o quê? É o clubismo.
Hoje, ser cristão faz parte de um clubismo. Por que eu estou te falando De um isso? status. De um status. Eu sou uma pessoa... Como é que se diz? Que faço parte de uma igreja Eu sou- grande, do movimento. Exatamente. Só que são movimentos que não mudam. Que não muda a minha alma, que não muda minhas finanças, que não muda a minha saúde. Pastora, tem pessoas dentro de igreja morrendo. Isso. Tem pessoas dentro de igreja morrendo. Então, como que eu posso estar morrendo dentro de um lugar, de um templo, se tem a palavra que me cura? Porque a Mas- palavra não está sendo praticada. Mas é justamente isso que eu digo, que o diabo fez um bom trabalho. Ele desacreditou a palavra de Deus, ele desacreditou o caráter de Deus, ele desacreditou, e esses líderes que estão dentro da igreja, eles não querem, como, eles não têm para eles e eles também não têm para o outro. Qualquer pessoa pode abrir uma igreja, cada pessoa, uma pessoa muito simples vai lá, abre uma igreja, e não tem nada a ver com a simplicidade. Ou como uma pessoa que tem um poder aquisitivo vai lá abrir e abre uma igreja isso. porque quer continuar fazendo alguma coisa. Quando, na verdade, o padrão de Jesus não era fora da igreja. Ele fazia, ele cumpria o chamado dele fora da igreja. Jesus é nosso exemplo. Mas Sim. quando procuraram ele com 12 anos, ele estava dentro da sinagoga. Fazendo porque o quê? ele estava aprendendo o que estava escrito. Do mesmo jeito que nós. As pessoas se enganam com essa história que vão aprender fora. Elas não estão aprendendo nem dentro da igreja, quanto mais fora. Então, o que a gente precisa ver é que as pessoas estão deixando o modelo de Jesus. Jesus fez discípulos. Discípulos são aquelas pessoas que você tem continuamente com você. E você vai estar ensinando o passo a passo. E a gente não tem condições de fazer isso com a pessoa que a gente encontra num sinal, com a pessoa que a gente encontra num supermercado, com uma pessoa que a gente cruza com ela no meio da rua, ou que a gente tem a oportunidade numa loja ou qualquer outra coisa que a gente frequente, de entregar um livro, conversar com aquela pessoa. Aquilo é muito pouco. Não dá para ensinar essa estrutura da palavra. Não dá para ensinar as pessoas o que é fé. Não dá para ensinar o que Jesus cumpriu da lei dos profetas e que Jesus terminou a lei, encerrou a lei. O fim da lei é Cristo. Romanos 10:4. Então, como não tem como a gente explicar que Moisés é lei e Jesus é a verdade? Não tem, é graça. Como diz lá em João 1, não tem. João 1:17. Não tem. A lei veio por intermédio de Moisés, a graça veio por intermédio de Jesus, a graça e a verdade. Então, peraí, é a verdade que veio através de Jesus? Então é isso que eu quero conhecer. E não tem como a gente ensinar isso. Às vezes na igreja ou nas escolas, eu digo às pessoas que eu quero que elas fiquem comigo pelo menos 3 meses. Mas ainda 3 meses é muito pouco, é só para ela ter o gosto da palavra. Porque, infelizmente, as pessoas... Olha, esses dias eu tenho uma moça que foi embora para um país aí, e ela voltou para o Brasil. Ela voltou para o Rio de Janeiro, mas ela não me procurou. E ela está dedicada a malhar. E ela parece uma pessoa que eu não a conheço, eu sei que é ela, por causa do nome, por causa da fisionomia dela. Mas ela mudou tanto fisicamente, por causa que ela tem se dedicado a ser fisiculturista, que eu digo assim, meu Deus, eu não conheço mais essa menina. Agora, eu gostaria, todas as vezes que eu vejo ela treinando, eu penso assim, eu gostaria que ela tivesse treinado a alma dela, como ela me falou há alguns anos atrás. E se ela tivesse treinado a alma dela com a palavra, hoje ela era fisiculturista com a palavra. Para você ver o nível que é de dedicação. Mas as pessoas se dedicam ao corpo para isso, ao trabalho, aos relacionamentos. Mas a Deus, elas acham que Deus não precisa de nada disso. E é verdade, Deus não precisa de nós. Nós é que precisamos estar com essa palavra. Afinal de contas, Jesus deixou a palavra, Deus enviou Jesus porque Ele nos amou. E Ele deu Jesus. Ele deu Jesus a nós. Então, quem precisa, na verdade, somos nós, de estarmos juntos, conhecermos a palavra, sermos discípulo. Tem pessoas que são amigos do Evangelho e frequentam as igrejas, mas eles não abrem a Bíblia, eles não sabem onde está referência nenhuma, eles não sabem o contexto de nada, eles só acham bonito, eles aceitam, é um assentimento mental. Pastora, mas assim, pensando hoje, em que tudo já está escrito, porque assim, está tudo escrito para uma pessoa ser bem-sucedida em todas as áreas. Sim. Porque Jesus já deixou tudo escrito. Quando você deixa algo escrito,
Quando você faz um testamento, você deixa algo escrito, você já faz assim, eu quero isso, isso, isso. Cristo já fez tudo isso. Só que o que as pessoas fazem? Você falou isso aqui no início do podcast. Meu povo padece por falta de conhecimento. O povo de Cristo está padecendo porque não lê a Bíblia. O povo de Cristo está padecendo, pastora, sabe por quê? Porque não tem ou lê a Bíblia. E o que eles fazem? Eles ficam seguindo lideranças. O que Cristo fez aqui? Quando Cristo chamou os 12, ele fez com que os 12... Ele treinou esses 12. Ele treinou esses 12. Para quê? Para multiplicar o evangelho. É isso que faz. Sim. Qualquer liderança é isso. Se você pegar a pessoa bem mais sucedida do Brasil, do mundo, ele está treinando novos líderes. Porque o papel do líder é treinar novos líderes. Esse é o objetivo deles. Mas quando você tem uma base aqui no evangelho. Exemplo, eu sou de uma área. Eu respeito muito a pessoa quando ela tem conhecimento de determinada área. Mas você tem isso. Então, assim, o cristão ele precisa entender, peraí, o que o pastor está falando? Peraí, pastor, não tá alinhado com a palavra. E hoje, com tanta informação que tem, né? Hoje você dá um Google, você consegue encontrar tudo. Google, diz isso aqui com a AI, então você consegue fazer tudo com facilidade. Mas o povo de Deus sabe o que é, pastora? Ele está padecendo. Por quê? Por que o diabo ele faz? O diabo ele cria atrito. Quando você cria atrito em qualquer segmento, você cria para poder governar. O que ele sabe? Ele sabe que o povo de Deus, o povo de Cristo, ele pode ser muito forte na palavra. Ele pode desfrutar de tudo que está aqui nesse mundo, mas precisa o quê? Fé e palavra. A fé cresce de acordo com a sua palavra. Então, se você tem palavra, você cresce, não é isso? Uma criança que está começando... Nós não podemos ir além daquilo que a gente crê. Então, eu preciso conhecer a palavra para eu crer. Exato. Porque fé eu já tenho. Eu não tenho problema com fé. Mas como que ela cresce? Ela só cresce com a palavra, ouvindo e ouvindo. Ouvindo e ouvindo a palavra. Então, eu preciso abrir a Bíblia e entender o que está escrito. E não é só... tem que interpretar, por isso que eu não leio. É muita desculpa em relação à Bíblia. Então, você consegue ler? Abra a Bíblia e lê. O Espírito Santo está dentro de você, vai te ajudar a entender. Só que as pessoas desenvolveram preguiça espiritual, letargia espiritual, monotonia espiritual. Amém. Então elas só ligam, parece que elas só estão vivas para o espiritual quando elas estão dentro da igreja, porque pessoas estão cantando, pessoas estão pregando, pessoas estão movimentando a vida espiritual dela. Elas são, como é que se diz assim, elas são acesas quando elas estão dentro da igreja. Nesse momento. Mas quando sai da igreja, elas se apagam. Elas se apagam. Porque não tem palavra suficiente para poder viver. Não tem palavra suficiente para se sustentar. Exato. Não tem. Então, elas não leem, elas não abrem a Bíblia, elas não têm esse tempo, elas só querem que as coisas aconteçam do jeito que ela aprendeu que aconteceria. Mas isso não é verdade. Eu vejo muito a bondade de Deus. As pessoas não querem compromisso com a Bíblia, que é a palavra de Deus, mas Deus manifesta tudo para elas. Porque aquilo que elas decidem que esperar de Deus, Deus manifesta. Mas aí que tá, pastora. Por que o sacrifício é muito forte ainda? Por quê? Sim. Porque o sacrifício, teoricamente, você paga para ter algo. Que foi uma coisa que foi ensinada. E quando no tempo da graça... Que você só recebe. Você tem que fazer o quê? Tem que ter fé. Fé individual. E aí, como é que é a sua fé? Isso. É o que a gente fala dentro da igreja. Como é que tá a fé de um cristão? Vê pelos frutos dela. A árvore você se conhece pelo fruto. Só que aí as pessoas não querem ajustar o ego delas, não querem ajustar o comportamento delas. Elas ficam dando desculpa e usam os versículos que elas conhecem, porque foram repetidos tantas vezes, como verdades. E o versículo é verdade, mas elas leem na entonação errada. A carne é fraca. Ele está dizendo que a carne é fraca. E é para a carne ser fraca. Porque se a carne fosse forte, estava todo mundo esturricado no inferno. Mas aí as pessoas dão mais lugar à carne. Aquilo que mais a gente alimenta, mais a gente pratica. Se você alimenta a sua carne, seu ego, é isso que você vai viver. É isso que você vai dar fruto. Suas obras vão ser claras nessa área. Agora, se você alimenta seu espírito com a palavra... que a palavra é espírito e vida, está manifestando vida no seu espírito, o que vai acontecer? Você vai dar frutos conforme a palavra. Só que as pessoas não demoram tanto tempo com a Bíblia aberta para entender o que Paulo escreveu, para entender o que Pedro escreveu, para entender o que Tiago escreveu. Não passa tempo suficiente para tirar a dúvida e a incredulidade. Não passa um tempo suficiente para dizer assim, ei, ele me deu fruto do espírito, eu não tenho que produzir, eu já tenho no meu espírito.
Mas aí você lembra, pastora, das distrações que existem? Sim. Qual a distração que o diabo colocou na mão de cada um? Só que celular. essas distrações, as pessoas têm que atentar para isso. Que essas distrações vai ter um custo muito caro lá na frente. Porque se eu encho minha vida cheia de ressentimento, mágoa, uma hora meu corpo tá cheio de problema, tá cheio de doença. E aí agora eu quero que Deus me cure. Mas como? Se eu não aprendi Romanos 4,17... Mas aí... que é o segredo de fé. É o segredo de fé, que é você crê, você chama à existência as coisas que não existem como se já existissem. Então, esse é um grande segredo que tem na Bíblia. Porque aí ele vai te dizer assim, olha, por isso que Jesus deixou tudo escrito, ele já fez, ele já consumou. Como João 19,30 diz, está consumado, está feito. Então eu vou chamar a existência aquilo que eu não estou vendo, como se já existisse, porque já existe na Bíblia, só que agora vai existir na minha vida. Mas aí as pessoas foram alimentadas de quê? De vitimismo, de decepções, aí todo mundo aceita. Você já viu como as pessoas aceitam que, depressão, chega a encher a boca para falar sobre isso, depressão é o mal do século, parece uma coisa bonita, parece um bichinho de pelúcia que cada um carrega, mas por que não aceita desse jeito que a Bíblia está dizendo? Isaías 53, 4, 5, verdadeiramente, ele tomou sobre si nossas dores e as nossas enfermidades. Mas, novamente, você está vendo, pastora, como é necessário a importância da leitura da palavra. Sim. Então, assim, está tudo escrito, os pastores foi o que você fazem, falou. A gente vê as músicas que o povo cristão canta hoje. Qual a identificação que ela tem? É a música que faz a pessoa que está com vitimismo, ela fica repertório completo. A pessoa que está passando na depressão vai ouvir música evangélica fora da palavra, vai ficar ouvindo um tempão. Mas por que elas não aceitam o que está escrito? Do mesmo jeito que elas aceitam as músicas erradas, do jeito mesmo que elas aceitam que a doença entra na vida delas, entende? Elas aceitam as coisas erradas, morte, roubo e destruição do diabo, porque João 10,10 diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Por que elas não decidem que vão ficar com tudo que é vida e vida em abundância, ao invés de ficar com a morte, com o roubo e com a destruição? Pastora, mas assim, o que Jesus falou para Judas? Vai e faça o que está no seu coração. E é assim que as pessoas estão vivendo. E a autoridade, a autoridade é nossa. E o que eu vejo que assim, quando eu fui fazer essa viagem agora, eu vi a quantidade de caminhões tombados, acidentes, pessoas, e estava assim, nos caminhões você vê, tudo posso naquele que me fortalece, Deus é meu Senhor. Mas não é só falar, é você praticar. Mas isso se tornou como se fosse um talismã, sabe? É como se fosse um pé de coelho, sabe? O povo é muito místico. Então eles pegam a Bíblia aberta. Nós somos seres espirituais. Nós somos. E está dando indicação do que ele quer. Mas ele não se aprofunda naquilo. Ele tem a Bíblia como uma coisa rasa. Então um versículo no carro vai protegê-lo. A Bíblia aberta vai protegê-lo. A Bíblia aberta no Salmo 23. Ou no Salmo 91 dentro de casa, mas não é nada disso. Não é nada disso. A palavra diz que aquilo que você crê com o coração e confessa com sua boca é o que se manifesta. Então eu preciso crer, fé eu já tenho. Eu preciso colocar a palavra para ter a sustentação da minha fé. Eu preciso renovar minha mente com a palavra, que é Romanos 12, versículo 2, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que a gente possa experimentar qual é a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. E é por isso que, olha, esse versículo é muito claro. Se eu não renovo a minha mente... Mas você percebe que até esse próprio versículo, pastora, em músicas, ele é feito alteração. Ao contrário. Você acredita que tem gente que chega para mim e diz assim, pastora, a senhora está declarando o versículo errado. Eu disse, não, meu filho, quem está declarando é você. Por quê? Por quê? Porque disseram tantas vezes, a palavra é boa, perfeita e agradável. E ela não é boa, perfeita e agradável. Ela é boa, agradável e perfeita. E se você tem dúvida sobre isso, abre Romanos 12, versículo 2, que ele vai dizer isso. Então, mas olha, é condicional. Para desfrutar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus, eu preciso renovar minha mente. Porque tudo que a gente imagina, assim o homem é. Então, como eu imagino na minha alma, assim eu vou manifestar aqui fora. Porque não tem como eu encher minha alma,
de doença e falar saúde. Não tem como eu falar a mentira o tempo todo na minha alma e minha boca falar a verdade. Então, eu tenho que entender o que é. Eu tenho que transformar a minha mente. Eu tenho que tirar o sofisma que minha família me ensinou, que o mundo me ensinou, os conceitos errados que foram ensinados, e eu tenho que colocar no lugar a palavra. Por isso que Romanos 10, 4, ele vai, 2 Coríntios, ele vai dizer, olha, derrubamos todo o raciocínio, contra tudo aquilo que se levamos cativo, todo pensamento à obediência de Cristo. Aquilo, tudo que se levanta, sofisma, altivez, engano, tudo isso a gente precisa, a palavra de Deus derruba. Então, a palavra de Deus é a verdade de Deus. A verdade de Deus é Jesus. Então, todos os versículos falam de Jesus. Então, eu preciso aprender isso. Então, eu aprendi uma vida de derrota, mas Hebreus 10, 38 vai dizer, não somos daqueles que retrocedem. Nós somos daqueles que avançam. Amém. Mas, pastora, vamos lá. Eu falando para você que assim, eu contratei muitas pessoas para trabalhar. As pessoas chegavam para trabalhar e falavam assim, eu sou cristão. Eu falei assim, a sua fé fica para você. Eu contrato pessoas. Se você quer me converter em algo, demonstre com o seu caráter, com o seu testemunho. Cristo só conseguiu trazer essa palavra até hoje devido ao testemunho dele. É isso que as pessoas não entendem. Para você liderar alguém, você lidera pelo exemplo. Você tem que ser o primeiro, você tem que ser o exemplo. É isso que nós precisamos. Então você entende por que eu sou tão avessa à manipulação e a controle. Sim. Mesmo que as pessoas façam errado, eu ainda deixo. Por quê? Porque eu tenho que fazer igual Jesus. Quando você falou de Judas, Jesus olhou para Judas e disse, Judas, aquilo que está no teu coração, vai lá e faz. Porque depois que você alimenta no seu coração, e coração no Novo Testamento, deixa eu te dizer de novo, coração no Novo Testamento está falando da sua alma, é onde tem sentimentos, é onde tem raciocínios, onde tem tudo que suas emoções, então está ligado à sua alma, o coração está falando da alma. Então, aquilo que você pensou na sua alma, você vai fazer. Aquilo que você determinou dentro de você, você vai fazer. E precisa que as pessoas comecem a entender que não tem como elas estarem cheias de incredulidade, de morte, e elas quererem amar Jesus ou fazer a palavra, praticar a palavra. Elas têm que renovar a mente delas com a palavra. Uma outra coisa, você vê, eu estava no centro do Rio essa semana, eu vi um rapaz me pedindo comida, eu falei assim, não, quer alguma coisa? Sim. Mas depois eu falei para ele assim, olha só, eu vou te alimentar agora. E a pessoa se alimenta 4, 5 vezes por dia. Sim. E falei assim, depois. Aí eu falei assim, não é melhor eu te ensinar como você consegue ter um próprio trabalho para você tirar o seu sustento? Se você viver do seu próprio trabalho, do seu próprio esforço, é o que o cristão está fazendo. Por que assim? Porque o cristão quer. Ele tem a Bíblia. Tudo que eu preciso está aqui. Em nenhum lugar do mundo você prefere falar com quem é secretária se você pode falar diretamente com o presidente, se você pode falar diretamente com quem resolve. Quem resolve tudo é quem? É Cristo. Sim. Você imagina que eu vou pedir um profeta para falar comigo. Você imagina que eu vou pedir alguém, como que eu vou pedir uma pessoa para fazer uma oração para mim? Se eu preciso de uma oração, então vamos lá, uma pessoa precisa de uma oração quase todo dia. Eu tenho que entender que a fé que eu tenho para mim. E ela cresce de acordo... Isso é interessante que tem um versículo para isso. Romanos, ele vai dizer exatamente isso. E você que está em casa, você tem que começar a entender que assim, a palavra está à sua disposição. Fala assim, eu sou Cristo na terra. E mais bonito, sabe o que é, pastora? Que tinha aquele versículo que diz, né? Se você crer, fará obras maiores do que... Maiores. Porque você está crendo na palavra. Você tem toda uma palavra. Cristo veio... para manifestar tudo, que é aquilo que Jesus pagou o preço para você viver. E quando eu passo perto dos montes, assim, eu faço assim, minha fé vai ser fortalecida na palavra, ao ponto que eu vou olhar e falo assim, vou dar ordem para esses montes. Mas você não concorda que você já está vendo isso acontecer na sua vida, quando você declara? Porque a gente muitas vezes pensa que é o monte, mas na verdade é as coisas do dia a dia que ele está falando. Você vai declarar e aquilo vai sair do seu caminho. E é tão automático na minha cabeça que assim, eu declaro e já agradeço.
Não existe como acontecer nada de errado. Não pode. Porque você confia na palavra de Deus. Confio na palavra. Porque... Agora, é isso que a gente está sempre falando. As pessoas confiam numa bula, as pessoas confiam num médico que elas nunca viram, elas confiam num guarda. A pessoa confia numa pessoa, qualquer pessoa ali, para perguntar o endereço. O endereço, e vai, e às vezes está errado. E como que não quer acreditar? E não quer acreditar no que Deus deixou pra gente. Olha, uma coisa que eu quero deixar claro para vocês: a Bíblia foi deixada por ser muito amor de Deus expresso para nossa vida. A Bíblia, os princípios que estão na palavra, na Bíblia, é para que eu e você ande seguro. E o versículo que eu disse a você que combina, casa exatamente com o que você falou, é Romanos 14, versículo 22. Ele diz: tem tu fé, tem em ti mesmo, diante de Deus, bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova. Então ele diz, e aquilo que no outro versículo ele diz, pois aquilo que não provém de fé é pecado. Então ele está dizendo, a fé que tu tenha para ti mesmo. Então, minha fé está na palavra. E por isso que a palavra e a fé é algo individual. É o que você determinou crer da palavra e ela vai se manifestar. Aí as pessoas perguntam assim, mas pastora, como é que as coisas acontecem? As pessoas não querem a palavra, só ler. Não fazem isso, não fazem aquilo, mas as coisas acontecem. Verdade. Acontece por quê? Porque elas misturam com fé algo que elas ouviram na área de saúde ou na área de provisão, mas é só aquele momento, até ela conseguir o que ela quer. Quando ela quer, ela desliga. Ela conseguiu, ela desliga de novo. Só que existe uma vida consistente esse é o na tema palavra. Do próximo bloco 2, que já está finalizando agora. E como você falou, pastora, que assim, a fé e o amor. O cristão precisa entender isso. Nós estávamos vindo para cá, você viu como mais rico, as pessoas mais ricas do mundo, o que ela falou? Não adianta você fazer por fazer. Ter 10 mil horas de uma determinada atividade, você não vai conseguir. Mas quando você faz com amor, você prospera. Sim. E é isso que o cristão precisa entender. Quer impactar o mundo? Nós precisamos que você se posicione para nós impactarmos o mundo juntos. Porque, pastor, não tem um momento melhor para pregar o evangelho. Nós temos infraestrutura, nós temos internet, nós temos luz, nós temos todos os meios de comunicações voltados. É só você fazer o quê? E você, meu irmão, rogo-vos, pois, irmão, você que é cristão, você que é cantor, que é conhecido, por favor, compõe suas músicas, pede o Espírito Santo que é dentro de você para você escrever a música alinhada com a palavra, pelo amor de Deus. Por favor, meu irmão. Porque você está fazendo um trabalho contra. Verdade. As pessoas querem cantar música bonita, querem cantar, mas canta música alinhada na palavra. É muito triste. A gente vê um cantor tão bom, aí uma hora ele conta, o Espírito Santo está dentro de você. Na próxima música, o Espírito Santo está descendo. Uma hora você é livre, uma hora você está aprisionado. Você é escravo. Uma hora você é filho de rei, uma hora Agora você não é nada, você é um pobre, coitado. E assim, você que está aí, por favor, rogo-vos, pois, irmãos. Peça onde você compôs a música, fala assim, Espírito Santo, eu preciso de uma música. Ele te dá. Você entendeu, pastor? E assim, sabe de acordo com a realidade na graça para a nossa vida. De acordo com tudo que Jesus já fez. Porque assim, pastora, nós somos livres na graça. Nós fomos libertos por Cristo. E você vê tanta coisa acontecendo. Essa semana aconteceu o avião que caiu. 241 pessoas morreram. 242 no avião. Uma pessoa saiu viva daquele acidente. E se for conversar com aquele homem, ele vai dizer... Ele vai dizer que sabia que tinha que fazer alguma coisa, tinha que sair dali. Ele vai dizer que uma voz falou com ele. Ele vai dizer alguma coisa. Vai dizer. Eu acredito que ele deve estar deve dar algumas entrevistas aí, mas assim, pastor, a gente precisa entender. Porque você que está como cristão, você é cristão, que está dentro de casa agora, mas você está pensando, está qualquer dia da semana, segunda, sexta, qualquer dia da semana, tudo que você precisa está aqui, ó. Você tem esse livro, que é a Bíblia, que ela está fechada, e você tem tudo que você precisa estar aqui. Mas as pessoas, olha aí, outra coisa, eu vou completar. As pessoas precisam ler a Bíblia sem preconceito. Mas, pastora... É abrir e dizer assim, olha, o Velho Testamento é o Velho Testamento, ou o Antigo, como você acha melhor. Pastora... Mas Jesus veio e trouxe o Novo Testamento. Você falou algo, você disse, quando uma pessoa faz um testamento, é a vontade expressa dela. A Bíblia diz que o testador já morreu.
O testador é Jesus, e Jesus escreveu o Novo Testamento para nós. Amém. Tem um motivo para ser novo. Quando você escreve um Novo Testamento, o que era o último deixou de servir. Porque o último é que tem serventia. Quando o testador morre, segue-se o cumprimento do testamento. Então as pessoas têm que entender, o velho é exemplo, o velho mostra como Deus agiu com tudo que eles desejaram, mostra os profetas profetizando sobre tudo que ia vir, mas nós temos a palavra no Novo Testamento. E o Novo Testamento é para mim e você. Olha, os 4 evangelhos é Jesus em carne, ensinando, dizendo como as coisas iam ser. Só que a realidade está na morte e ressurreição de Jesus. Cristo revelado em nós. Essa é a esperança, a expectativa da manifestação. Mas aí, pastora, você entende por que o Velho Testamento ele é tão pregado hoje? Por que ele é pregado nas igrejas? Com intensidade. Porque o Velho Testamento você faz com que o povo fique o quê? Preso. Escravo. Você tem que orar por mim. O que eu tenho que fazer? Qual o sacrifício que eu preciso fazer? O sacrifício quem fez foi Jesus. Isso. É o que eu falo com as pessoas, quando eu converso com as pessoas, pastor, até um pouco às vezes, não é o meu altero, não. Mas eu fico, minha expressão muda. Eu fico assim, como que você não acredita que Jesus já fez tudo isso? Olha, e os chamados, os profetas, os apóstolos, todos eles são enumerados em Efésios 4:11. Os chamados foram Deus quem deu. Foi Deus que colocou no ventre da mãe. Ele lhe deu o seu chamado quando você estava no ventre da sua mãe. Então, é algo precioso de Deus. Mas Deus não deixou os profetas, nem os pastores, nem os evangelistas, nem os mestres, nem os apóstolos, para guiar ninguém. É para ser exemplo como Jesus foi. E cada filho de Deus deve ser como seu pai, deve representar Deus, Amém. Deve ser representante de Jesus, que é nosso Salvador, nosso Senhor. Então, ele pagou o preço pela minha vida e pela sua. Então, nós temos que honrar tudo que ele fez. Então, quando o testador morreu, ele deixou o testamento. Gálatas vai falar sobre isso conosco. Ele vai dizer tudo isso a nós. E aí você começa a entender que a lei só produz filhos para a escravidão. Agora, a graça produz filhos para a liberdade. E foi Cristo nos libertou. Isso é o que vai falar Gálatas 5. Cristo nos libertou para verdadeiramente nós sermos livres. Então, verdadeiramente, parece que os crentes entendem que é mentirosamente, sabe? E aí, eu quero levar vocês para Colossenses 2, que fala da hipocrisia que as pessoas vivem numa aparência, sabe? Numa aparência de cristão. E isso não traz resultado para a sua vida. Isso, pelo contrário, traz dano. Porque você passa uma vida achando que é cristão, que vai viver tudo que Deus trouxe, só que você não descobriu na palavra o que ele fez, o que ele pagou o preço para você ter. E quando chega lá na frente, você está sempre enrolado. Olha, os cristãos que a gente conhece, eles estão sempre enrolados com dívida, com relacionamentos destrutivos, ou com finanças, ou com doença. Elas estão sempre mexendo nessas áreas. Elas estão sempre derrotadas. Elas vivem de uma guerra para outra, de uma luta para outra. Até parece que vivem na faixa de Gaza. No Oriente Médio. No Oriente Médio. Quando, na verdade, não. Mesmo no Oriente Médio tem como viver em paz. Sim, porque tem Jesus gente, pagou o preço pela paz. Passando. E mais importante que assim, tá tudo escrito aqui. João 15, 3,15. Porque o 16 todo mundo conhece. E o 15 ele diz, para que todo que nele crê tenha vida eterna. A vida eterna do E Cristo. as pessoas pensam que vida eterna é só ir para o céu. Não, vida eterna não, é agora. No céu você está no céu, você não precisa de nada. No céu você não tem banco, no céu você não precisa se preocupar com nada. Paulo, não tem relacionamento. Paulo, essa hora está no céu lá, tranquilo. De boa. Deve estar todo mundo jogando futebol lá agora, descansando. Então, todo mundo tem que entender que o que Jesus fez é para uma vida prática aqui na Terra. Agora. Porque o que adianta a gente receber Jesus para não ir para o inferno? Eu já acho isso bom demais. Eu acho isso maravilhoso. Você morreu, foi para o céu, tá tudo certo. É ótimo. Mas a gente vai viver uma vida aqui na Terra desgraçada, doente, pobre,
passa sem dignidade, sabe? Com todo tipo de problema e sai de uma guerra para outra, de uma guerra para outra. Eu mereço, eu não mereço. Aí Jesus fez um negócio tão precioso para a nossa vida e a gente fica escravo do que ensinaram, do que falaram, do estilo de vida de nossos pais, das oportunidades que a gente teve, das oportunidades que a gente não teve. Isso é muito ruim. Pastora. Então, Jesus deu a condição da gente pegar essa Bíblia, cada um por si, ler, meditar e praticar. Ler, meditar e praticar. Crer com o coração e confessar com a sua boca. Crer com o coração e confessar com a sua boca. Essa é a regra de Deus. Então você precisa conhecer, crer e confessar. Conhecer, crer e confessar. E assim, pastora, desde pequeno eu tive muito isso. Se eu vou andar no lugar que está preparado para mim, é o lugar onde eu vou andar, rua de ouro, eu tenho que desfrutar de tudo agora. Se sair qualquer coisa mais moderna do mundo, ela tem que ser para o povo de Deus. O povo de Deus é o povo que é o dono de tudo. Porque tudo foi feito para nós. Porque quando meu pai fez o mundo, ele fez o quê? Em Gênesis 1:26. Façamos o homem à imagem e semelhança para que ele domine. Sim. Pastora, eu não aceito nada que está fora da palavra. Mas aí os cristãos, sabe o que acontece? Os cristãos ficam com raiva de quem tem. Como se Deus estivesse sendo bom com eles. Mas Deus, você leu o 3,15 de João, mas o 3,16 diz que Deus amou o mundo. Deus não amou os cristãos. Deus amou o mundo. Muitas pessoas fora de Deus, fora da igreja, ou fora da vida religiosa, vamos dizer assim, elas pegam os princípios da palavra. Os princípios, qualquer um pode praticar. E você vê pessoas que dão. Esses dias eu vi um testemunho e vi ele repetido. Que uma mulher precisava. Ela estava sustentando os filhos e não tinha como pagar as contas porque ela vendia paçoca na rua, no sinal. E aí, esse empresário chegou em casa e o filho precisava levar um doce de paçoca no outro dia. E procuraram paçoca dentro de casa, não tinha. Ele foi para o supermercado com o menino comprar. Quando ele estava na estrada indo, ele parou no sinal e a mulher estava vendendo. E ela disse, e o que é que a senhora vende? Ela disse, eu vendo paçoca. Ele disse, olha, então a senhora me dê a paçoca e eu vou lhe dar R$1.000 para a senhora ir para casa, resolver a vida de seus filhos e tudo mais. Aí ela pegou, ela disse, não, mas o senhor me deu um emprego, me dê qualquer coisa para eu fazer. O senhor não pode me dar esse dinheiro. Ele disse, posso, eu posso sim. E ficou com a paçoca dela e deu os R$1.000 a ela. A paçoca não valia R$1.000. Quanto de paçoca ele estava comprando, né? Então, quando ele chegou em casa com as paçoca, quando ele chegou em casa, ele recebeu um telefonema que ele tinha fechado uma venda de R$50.000. Ele tinha dado 1.000. Ele tinha dado 1.000, ele ganhou 50. 49, né? 49 mil. E ele disse, da mesma proporção que você dá, você colhe. A Bíblia é muito clara nisso, em 2 Coríntios 9, ele diz, olha, aquilo que o homem semear, ele vai colher. A autoridade é para isso. Os princípios de Deus é para isso. Ele não disse se você fizer. Não, ele não disse isso. Ele disse, olha, quem fizer, o princípio está lá. É meio que o Código Penal, no artigo 121, ele diz assim, matar alguém. Aí ele diz pena de 12 a 21 anos, de 21 a 30 anos. Aí vai falar das excludentes, vai falar das atenuantes, das agravantes, mas o negócio é que ele diz matar alguém. Agora, o cidadão comum precisa saber do Código Penal? Não. Artigo 121? Não. Você quer saber? Eu não. Não, você está afim de matar alguém? Não, claro que não. Então, não. Então, se eu não estou afim de matar alguém, para que eu tenho? Eu conheço porque eu sou advogada, sei que o artigo está lá. Mas, se você não está querendo matar alguém, por que você conhece o Código Penal, o artigo 121? Você entende? Então, é tipo assim, qualquer pessoa pode matar. Ele está dizendo, quem matar? Não precisa ser você. Não está dizendo não está dizendo o nome. Etnia não está dizendo nada. Não está dizendo nada. Qualquer pessoa. Então, a mesma coisa a Bíblia, ela está escrita. E quem pegar esses princípios e praticar aquilo que o homem semear, ele colhe. Aquilo que o homem semear, sendo cristão ou não, sabe? Sendo de outra religião, sendo católico, não sendo nada,
ou sendo ateu, não importa. E tá praticando. Porque o ateu, até para ele dizer que é ateu, ele vai ter que negar a existência de Deus. E aí ele está reconhecendo que existe, mas ele nega. Entende? Então, a gente precisa entender que a Bíblia foi feita para todo ser humano. E quem praticar vai se dar bem. Então, esse é o recado que eu dou para você. Se você é cristão ou não, e você quer prosperar, tem princípios de prosperidade aqui dentro. Agora, prosperidade não é uma palavra que existe na Bíblia. Abundância é. Então, tem versículos de abundância. Agora, você quer princípios para finanças? Aqui dentro também tem. Você quer princípios para viver em saúde? Aqui dentro aqui também tem. Você quer princípios para viver uma vida boa, sem ferir ninguém, sem arranjar problema com ninguém? Aqui também tem princípios para isso. Você quer como ser um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, um bom profissional? Aqui dentro tem princípios. Você quer prosperar? Aqui também tem. Então, aquilo que você precisa, os princípios de Deus vão se manifestar na sua vida, independente de religião, independente se você escolheu o cristianismo ou o catolicismo ou o bandismo ou qualquer outra coisa, outra prática. Não importa. Você pegou os princípios, você praticar, você vai colher exatamente o que você praticar. Isso é tão importante você falar, pastora, que assim, eles fragmentam. Assim, eles sabem. Qualquer pessoa que você pegar, eu lia muito Arte da Guerra, li muitos livros assim, usam sempre os princípios da palavra. Freud, Toyetismo, todos eles usam o princípio da palavra. Porque Sim. A única forma de você crescer, porque as pessoas que fazem isso são inteligentes. Eles não querem viver. Eles querem desfrutar de algo. Querem desfrutar do quê? De finanças. Então pega os princípios e faz. Querem desfrutar de saúde. Eles pegam os princípios e fazem. Enquanto você, cristão, está em casa, você pode desfrutar de tudo. Você imagina o povo de Deus impactando o mundo com a referência. Sim, eu digo que eu sou uma cristã enjoada. Eu sou uma cristã enjoada. Não. Pastora, eu vou te dizer por quê. Pastora, se vocês que estão em casa, estão assistindo, estão aprendendo, eu aqui conversando com ela, eu aprendo cada momento mais. Porque assim, você faz com que a palavra, pastora, ela seja falada de forma... Como Cristo falando. Olha, como Cristo chegou para aquele cego e falou assim, o que queres que eu te faça? O homem era cego. Às vezes eu fico pensando que a nossa igreja, né? A nossa igreja não tem movimento, não tem nada extraordinário acontecendo do jeito que as igrejas fazem. Pastora, posso falar uma coisa? Tem sim. Por que a nossa... Tem o extraordinário dentro das pessoas, mudando a vida delas. Isso tem. Por que tem o extraordinário dentro da nossa igreja? Por quê? Tem pessoas com câncer curadas. Tem pessoas que saíram de lugares bem simples, bem sucedidos. De comunidades. Onde estão. De lugares de droga, de tráfico. A gente não precisa fazer o marketing do ministério. Pronto. O marketing por si só já se faz por si só. Porque você perguntou sobre o cristão verdadeiro e o cristão que não é verdadeiro, que é a hipocrisia. Eu detesto hipocrisia. Então, é uma coisa que eu me coloco contra, o que não é verdade. Eu não gosto de uma foto na internet que não seja verdade. Eu não gosto de divulgar nada que não é verdade. Mas, pastora, entende? Pastora. Então, dentro da igreja é a mesma coisa. Eu quero pessoas que realmente pratiquem a palavra. Não que vivem essa vida... Isso aí já é do bloco 2. Do outro bloco. Do bloco 2, pastora. Porque assim, pastora... Por isso que eu digo que eu sou enjoada, porque eu não quero nada que não seja real. E às vezes, eu já passei em muita igreja, e é tudo assim, aparentemente é tudo bonito, mas por trás, nos bastidores, tem muita coisa errada, tem muita coisa suja. E aí, isso é muito danoso. É danoso porque é danoso para todo mundo. É danoso para a igreja, é danoso para quem está no ministério, é danoso para todo mundo. Então, quando eu decidi abrir a igreja, foi para ensinar a Bíblia, ensinar a palavra e ensinar as pessoas que a mesma vida que elas vivem dentro da igreja, elas têm que viver dentro de casa, elas têm que viver na rua, elas têm que viver no trabalho. Então, a gente acaba com a hipocrisia e, infelizmente, essa coisa de aparência, eu sou toda contra isso, porque as pessoas aparentam uma coisa e elas são outra, sabe? É a gente viver a verdade da palavra, do evangelho. É por isso que eu digo que eu sou enjoada. Pastora. Mas é uma enjoada que não é para
machucar ninguém, não. É para que realmente as pessoas descubram que existe uma vida de verdade no cristianismo. Pastora, é assim, como você, hoje a gente está falando na internet, né, a gente tem que tomar, porque as pessoas podem fragmentar isso, tudo que está sendo dito aqui e virar num contexto assim, fora do normal, que pode acontecer. Sim. Por isso que a gente tem isso aí. Mas assim, eu vejo que você não é enjoada. Você é realista com a palavra. Sim. Quando Cristo diz o quê? O que Cristo diz? O que está escrito na palavra? Aí tem que... Porque as pessoas precisam entender o que está escrito na palavra vai acontecer, já aconteceu. Porque a gente vê, olha, aquelas leis, 48 leis do poder, aquele outro negócio, aquela outra arte da guerra, essas filosofias. Aquele homem, tem um filósofo que ele saía ao meio da rua procurando um homem, e com a luz, com a vela acesa, e ele procurava um homem. Estava no dia e ele estava procurando uma pessoa, mas ele estava procurando um homem de caráter. Era isso que ele estava procurando. Aí, a filosofia estoica, tudo isso é baseado na Bíblia. É só isso que eu quero dizer, que as pessoas que tiveram essas ideias, elas pegaram o livro O Segredo, muita coisa, aquele livro A Cabana, muita coisa foi tirada da Bíblia. E por isso que as pessoas prosperam, porque elas pegam princípios da Bíblia e desenvolvem uma filosofia, desenvolvem um pensamento. E aí elas prosperam, porque elas pegaram algo da Bíblia e estabeleceram. Pegaram algo e seguiram naquele caminho. Parcial foi, mas eles pegaram um princípio e decidiram seguir nele. E aí eles têm prosperidade, eles têm abundância, quando na verdade eles não entendem metade da Bíblia, eles não sabem nem onde está aquele versículo que ele pegou o princípio, eles não conhecem, mas só por colocar em prática o princípio. É como o povo de Israel. O povo de Israel é um povo todo judeu é rico. Todo judeu é próspero. Por quê? Porque eles vieram de uma filosofia de ensinamento de tudo que Deus deixou. E eles pegaram aquilo e praticam, mesmo eles não acreditando que Jesus já veio, mesmo eles acreditando que Jesus ainda vai vir, que nem tudo da Bíblia está cumprido, que muita coisa ainda vai cumprir, mas eles pegaram os princípios que regem a Bíblia e eles praticam. E eles são prósperos nisso. Mas aí, pastora, é assim, o que o diabo ele faz? O diabo ele manipula. Como que você manipula alguém hoje em dia na rede social? Você vai botar as pessoas para terem dinheiro na rede social. Você precisa disso porque você precisa que o impacto dessas pessoas seja maior lá na frente. Você entende? Porque assim, um dano de um artista é o quê? O artista, quando ele sai do palco, pastor, ele está em solidão, depressão. Ele não quer uma pessoa que somente fica aplaudindo ele, ele quer uma pessoa que reconheça ele como ser humano. Sim. E as pessoas estão aí, você vê várias pessoas bem-sucedidas hoje financeiramente estão em depressão dentro de casa. Quantas pessoas você não conhece que está na depressão com seus apartamentos que custam milhões? Sim. Porque não conhece a verdadeira palavra. Mas o que o diabo faz? Eu vou dar o que ele quer. O que você quer? Você vai ter. Você quer? Mas o que você vai usar? E como que você vai usar? Se lembra? E o que o diabo faz? O diabo ele faz assim, ele manipula. Aí como manipula? Bota a pessoa dessa na rede social, uma pessoa bem-sucedida, todo mundo pensa assim, eu quero ser bem-sucedida como aquela pessoa. E não preciso de Deus para nada disso. Exatamente. O que as pessoas estão pegando hoje? Quem hoje é o Deus das pessoas? É o financeiro. Sim. Mas o financeiro você leva? Não. Quando você aparece uma doença, Steve Jobs falou isso, eu daria todo o meu dinheiro para ter minha cura. Só que a saúde está na palavra. Mas aí que tá. Lembra que a palavra não saúde está na autoridade. Saúde está nos meus posicionamentos. Saúde está em tudo que eu acolho da palavra de Deus e tiro os errados de dentro de mim. Saúde, olha, é uma das questões que eu digo que é mais intrínseca das pessoas entenderem. Porque saúde tem a ver com a renovação da mente. A saúde tem a ver com o perdão. A saúde tem a ver com tudo, com os princípios. Você tem que estar em linha com a palavra para você andar em saúde. Não adianta você só querer que Deus manifeste cura na sua vida. Só declarar pelas pisaduras de Jesus eu estou sarado. Não, esse versículo é verdade, ele se manifesta, está tudo certo. Mas você precisa arrumar
o mal que você deixou para trás. Você guardou ressentimento, guardou mágoa. E a gente precisa aprender que Deus derramou amor em nosso coração. Romanos 5,5 e Gálatas 5,22 diz que fruto do Espírito é amor. Então, o amor já está em nosso espírito. Então, eu posso usar o amor de Deus para perdoar pessoas, para aceitar pessoas, para liberar pessoas da minha vida. E não guardar esse ressentimento, não guardar mágoa, não guardar dor, não guardar passado, não guardar nada disso, porque tudo isso, olha, um lugar que não se limpa. Você trabalha com logística e você sabe, você trabalha com qualidade e você sabe que todos os locais, por mais simples que seja, se não está sendo varrido, não está sendo arrumado, não está sendo tirado lixo, o que é que vai dar ali? Barata, Sim. rato, mosca, Sim. mosquito e naturalmente doença, porque desses animais vão vir doença, não é Exato, assim? exato. Então, como é que na vida espiritual eu não limpo, eu não cuido, eu não aspiro, eu não mudo minhas atitudes e eu quero viver saúde divina? Eu só estou acumulando lixo, eu só estou deixando esse lixo trazer doença. É comprovado, no lixo eles dão bicho, não dão? Sim. O lixo Cresce. produz material orgânico, ele dá animais. Porque assim, tudo que é orgânico gera vida. Gera então, vida. Aquela carne que tá na casa de qualquer pessoa ali, que ela vai sair da validade, o que acontece? Ela vai dar vida para outro micro-organismo. E as pessoas precisam entender que a palavra está à nossa disposição. Então, nós precisamos cuidar da vida, cuidar da nossa saúde, como a gente cuida do físico, como a gente cuida das finanças, como a gente cuida do relacionamento. Exato. Não é? Só Mas que as pessoas acham que vão dar o mínimo à palavra e vão colher o máximo. Só que essa não é a verdade. E muitas vezes as pessoas só procuram a palavra quando elas estão em estado terminais. Sim. De finanças, de doença, de relacionamento. E aí ela quer que Deus dê um jeito. Só que ele já deixou todos os princípios aqui dentro. Para a gente usar esses princípios, usar essa autoridade e mudar todas as questões. Antes que dê ruim. Depois que der ruim, a gente agora vai ter que correr atrás do prejuízo. Porque quando você fala de finanças, você vê as pessoas assim, quem tem finanças é atacado na sua saúde. Porque o diabo tem uma matemática padrão. Ele faz isso aqui. Você vai ser muito rico. O diabo não tem nada novo. Não, você vai ser muito rico, mas você vai ter doença. Entendeu? Porque ele dá o que você quer e tira. Isso, você vai ser mediano, mas vai ser problema de saúde. Vai ter problema amoroso. Entendeu? Essas caras, ele faz isso. As áreas que são frágeis na nossa vida, o diabo sempre vai atacar. Porque o diabo não ama ninguém. Ele não faz nada novo. Não. Tem um ministro que dizia que só são pessoas novas praticando os mesmos pecados velhos. O diabo não tem nada novo. Como eu estava falando aqui, você viu o quanto que Steve Jobs trabalhou, se dedicou na área dele. Mas será que nunca ninguém apresentou Jesus para ele? Será que ele não teve um exemplo, quando a gente fala de cristão, será que ele não teve um exemplo na empresa dele, de alguém falando para ele, você está nessa situação aí, eu tenho um Deus que cura. E muitas vezes ele também não quis dedicar esse tempo. Porque a Bíblia fala que ninguém vai morrer sem conhecer Jesus. É o livre-arbítrio, né? Então é o livre-arbítrio de cada um. Tem pessoas que só querem 10%, tem outras, é como o versículo 12, capítulo 12, versículo 3, 2 de Romanos. Ele diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Então, eu costumo dizer que a boa é 30%. Repete pro pessoal de casa que está nos assistindo agora. Qual é a vontade de Deus? Boa, agradável e perfeita. E eu costumo dizer que a boa é 30%. A agradável é 60% e a perfeita é 100%. Agora, pensa comigo aqui. Se você tem fazendo a vontade de Deus 30%, ainda tem 70% do diabo. Tem 70% do seu ego, 70% da sua carne. É coisa demais, não é coisa demais? Muita. Agora, você tem 60%, você já está na agradável. Você já desfrutou da boa, agora já está na agradável, já está em outro nível. E agora você está vivendo 60%. Mas 60% é muito bom, mas 40% do diabo ainda é muita coisa. É muita coisa. O diabo é muito destrutivo.
Sim, É tanto muito. que João 10:10 vai dizer, né? O ladrão veio para matar, roubar e destruir. Jesus diz, eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância, 100%. Então, o que eu aconselho você é a viver 100% da palavra. Ah, mas não é ser radical demais? Eu não sei para você, mas para mim, ter saúde 100%, para mim tá tudo certo. Ter recursos para fazer o que eu preciso, não dever a ninguém, organizar minha vida, para mim é melhor do que viver essa vida desnorteada, correndo atrás de riquezas, ou correndo atrás de tudo e não tendo nada. Ou vivendo uma vida de hipocrisia, que aparenta uma coisa e é outra. Eu prefiro andar na verdade da palavra. Eu prefiro ser chamado de radical, porque eu não quero viver 30% de Deus e 70% do diabo. Eu não quero viver 60% de Deus e 40% do diabo. Eu quero viver 100% no Senhor. Eu quero viver 100% dessa palavra. E o que ainda a gente não conhece, a gente vai continuar crescendo e desfrutando dessa palavra. Porque até o dia de Jesus, nas nossas vidas, quando a gente fechar os olhos e entregar o Espírito a Ele, do mesmo jeito que Ele não é nosso exemplo, então eu vou fazer igual a Ele. Eu vou dizer, olha, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Amém. E olha, agora meu espírito vai para o Senhor. E fechar os olhos. É assim que todo cristão deveria morrer. E por quê? Porque nós temos uma autoridade preciosa demais. Ele nos deu toda a autoridade. Jesus conquistou a autoridade para que eu e você... E olha, eu amo que você ama aquele versículo de Gênesis 1, 26 e 27. Porque a autoridade começa ali. Deus diz naquele capítulo, olha, que deu autoridade ao sol para governar de dia. Ninguém diz ao sol para sair. Ele recebeu a ordem uma vez e até hoje ele faz. A mesma coisa com a lua. Ei, você, lua, vai governar de noite. Deus disse todas essas coisas e todas elas acontecem até hoje. Amém. Ele diz, olha, terra brote, e a terra brotou todas as coisas. Então, a gente precisa entender, se Deus disse e continuou dizendo as outras coisas, do mesmo jeito que Ele disse, continua se manifestando. Então, eu só tenho que aceitar a verdade de Deus e desfrutar da boa, da agradável e da perfeita vontade de Deus. Isso é Romanos 12, versículo 2, para você meditar e você saber que Deus deixou todos esses princípios para guiar a sua vida, para cuidar de você, para manifestar o amor dele, para dizer, olha, eu te amei tanto que eu dei meu filho, eu dei a palavra, que é Jesus, meu filho, para você viver por ela. E quem decide viver dessa forma, vai viver uma vida boa em todas as situações. Como eu digo, a palavra é preventiva. Então, eu vou viver a palavra para não ter que viver doença. Eu vou viver a palavra para não ter que viver provisão, para não viver falta. Eu vou viver provisão. Então, eu vou desfrutar da palavra, levar a sério a palavra, me comprometer com a palavra, para que essa palavra se manifeste todos os dias da minha vida. Amém. Você que está em casa, nos assistindo, passando agora para o próximo bloco, você pensa assim, tudo que você tem direito está na palavra. Você tem direito a tudo. Aprende com a palavra, lê a palavra, pratica a palavra. E uma outra coisa, o seu ministério começa dentro da sua casa. O seu chamado, você começa dentro da sua casa. Você se torna um exemplo para os seus filhos, para os seus parentes, para a sua esposa, para a sua companheira. E você, mulher, também da mesma forma. Se torne exemplo para ele. Porque não tem como você liderar pelo exemplo. Você começa a impactar o mundo pelas suas ações. É só isso que o mundo precisa, pastor. Você já pensou se todo mundo praticasse a Bíblia? Andasse em amor, andasse no fruto do Espírito, ouvisse a pessoa do Espírito Santo? A gente teria um outro Brasil, um outro mundo. Nós teremos. Lembra que nós temos o objetivo e meta de fazermos o Brasil ser o país da palavra. O país da palavra. Contamos com você. Você que está nos assistindo aí, ó, vamos fazer junto. Esse país ser o país da palavra. Amém. Não um país mais de futebol, não, um país da palavra. Amém. Amém. Vamos lá, pastor. O próximo bloco agora é o perigo de uma fé superficial. O crente de domingo. Tem aquele crente de domingo, né? Tem. Vamos lá. Como é que falar para essa pessoa que acha que está indo para a igreja somente o domingo é o suficiente para ela alimentar e se proteger espiritualmente durante a semana? Sendo que o domingo ela vai para a igreja 2 horas. Você imagine que ela tem 6 dias na semana, 7 dias na semana ali, estando à disposição do diabo. Eu vou começar assim. Tem como a gente lavar o cabelo uma vez por semana? Vamos lá, você que está em casa, tem como lavar o cabelo uma vez por semana? Tem como. Tem como você comer
pão uma vez por semana? Tem como você comer comida, o almoço ou jantar, uma vez só na semana? Não tem como. A mesma coisa, como é que a gente quer ser? Nós somos seres espirituais, possuímos uma alma e habitamos no corpo. E a gente quer alimentar tanto o nosso corpo, mas não quer alimentar nosso espírito. Então, é viver uma vida superficial. Você vai ali para desencargo de consciência no domingo. Você vai ali para o checklist do pastor, ou o seu checklist. Alguma coisa assim. Mas você não vai desfrutar do que Deus tem para você, porque você é muito superficial na palavra. Você é muito superficial em tudo. Então, as pessoas se acostumam a meio que como ritual ir no domingo à noite na igreja. É estatisticamente comprovado que as pessoas, o que elas fazem? Na noite de Santa Ceia, a igreja enche. Como se fosse um ritual. Os outros domingos são mais vazios. No domingo que é a Santa Ceia, por isso que lá na igreja não tem dia certo. Você não avisa, né, pastora? Não aviso. Por quê? Porque as pessoas precisam tirar essa religiosidade. A ceia pode ser celebrada todo dia. A ceia é você vivendo a palavra. Vivendo a palavra todos os dias. Jesus é a nossa ceia. Exato. Porque você se alimenta dela. A ceia é uma comida da noite, não é? A ceia. Ceia é. Então, é a mesma coisa. Celebração. É uma celebração. E mais, as pessoas vão celebrar a ceia do Senhor como se fosse um funeral. Não, a gente celebra como realmente como se fosse um ritual. Isso. É naquele momento eu vou lembrar que eu estou comendo aqui o pão que Cristo foi amassado. E aquele vinho é o corpo de Cristo, é o sangue de Cristo. E depois volto para minhas práticas. E volta para as mesmas práticas. Para mentira, para engano, para todo tipo de coisa. Não funciona, isso não funciona. Às vezes, a gente não, mas as pessoas acham que Deus é idiota, gente. É isso? Ou que Deus é esquizofrênico. Mas assim, pastora, você imagine que nós podemos desfrutar de tudo. Hoje a gente vem desfrutando de tudo que está na palavra. Isso é bom demais. Você imagine aquela pessoa que está em casa, que ela acha que assim, eu sou feliz com um pouquinho que eu estou vivendo. Sim. Agora você imagine você desfrutar de tudo que está na palavra. Você saber que você vai voltar para casa imperfeita. Você vai em paz e volta em paz. Você tem saúde. Você sabe que quando você chega num lugar, a vaga do seu carro está ali. Você sabe que quando você vai num lugar, você precisa de urgência, você é atendido. Você vai num lugar quando você precisa que algum público acelere um processo seu, você chega, a pessoa está à disposição. A gente tem que entender que Deus deixou tudo isso para nós. Ele deixou a palavra para que a nossa vida fosse escondida na palavra. Aí, Colossenses 3:3, ele vai dizer que a nossa vida está oculta em Deus por Cristo Jesus, por causa do que Jesus fez. Aí, ele vai dizer que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda nossa mente e nosso coração em Cristo Jesus. Amém, demais. Filipenses 4:6. Aprenda a Aí, viver essa ele palavra. vai dizer que pelas pisaduras de Jesus eu sou sarado. Por tudo que Jesus levou, eu sou sarado. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. Então, ele vai dizer que ele nos deu um nome que está acima de todo nome, no céu, na terra e debaixo da terra. Filipenses 2, do 8 ao 11. Aí, ele diz que nos deu o Espírito Santo para ser nosso espírito. 1 Coríntios 5,17. Aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Aí ele vai dizer, lá em Gálatas 5,22, que o fruto desse espírito dentro de nós é amor, é fidelidade, é mansidão, é bondade. Então, eu quero ser fiel, eu tenho fidelidade no meu espírito. Eu quero ser bondosa, eu tenho bondade no meu espírito. Eu quero ser amorosa, eu tenho o amor de Deus dentro de mim. Agora, eu quero perdoar, eu tenho o amor de Deus derramado no meu coração. Aí eu quero ter domínio próprio sobre as situações da minha vida, não da vida do outro, da minha vida, porque aí não é domínio próprio. Ele está dizendo domínio próprio, Aleluia. Não é dominar o outro. É domínio próprio. Então ele está dizendo, olha, é domínio próprio. Você quer dominar todas as suas coisas, você já tem esse poder dentro de você. Aí eu acho interessante que as pessoas não se dedicam a entender isso. Não, ainda não acabou. Ainda não acabou. Ele deu um nome que está acima de todo nome, mas ele deu o poder do sangue.
Ele deu o poder do sangue para apagar toda a má consciência, para apagar o passado, para apagar a dor, para apagar a decepção, a frustração. Tudo que não foi resolvido na minha vida, ele deu o sangue para eu apagar tudo isso na minha memória. As pessoas me perguntam, olha, você já passou tanta coisa, por que você não é amargurada? Você não é doente? Eu disse, porque essa palavra me curou. Eu tomei essa palavra como verdade. E decidi deixar tudo isso para trás e perdoar e liberar pessoas e me liberar também, tem essa parte também, me liberar para viver o novo de Deus, me liberar para viver o que está na palavra, me liberar para dizer assim, ei, Jesus pagou um preço e não é as pessoas, não são coisas, não são lugares que vai determinar o que eu vou viver. A Bíblia é minha referência. E quando você perdoa alguém, o mais beneficiado é você. Somos nós. Aprende você em casa, perdoa, libera o perdão. Libera o perdão, esquece. Libera o perdão que o beneficiado é você. Sim. Porque nós temos que aprender a ser isso. O cristão precisa entender que ele tem que praticar o amor. Mas o amor não é aquele amor que você perdoa e depois não. A pessoa te deve um dinheiro, você perdoa a pessoa, você vai emprestar mais o dinheiro para ela. Pode ser que você queira emprestar, mas pode ser que você não queira emprestar. E a decisão é sua. É sua, exato. É sua. Mas se você emprestar a segunda vez, você já sabe que ela não vai pagar. Então, quem entrou naquilo foi você. Entende? Mas tem pessoas que gostam dessa simbiose. Mas tem. Tem pessoas que gostam. Olha, e a gente nem terminou. Ainda tem uma outra coisa. Ele nos deu a pessoa do Espírito Santo, não deu? Mas ainda além do Espírito Santo, do sangue, do nome, da palavra, ele deu também os anjos. Hebreus 1:14, ele vai dizer que os anjos são espíritos ministradores que ministram a nosso favor. Então, eles estão ouvindo o que a gente declara da palavra e estão indo e trazendo a palavra manifesta para a nossa vida. E isso é muito interessante, é muito legal a gente pensar assim. E assim, quando você fala isso, pastor, eu estou aqui vendo assim, é tão bom você estar no Espírito. É tão bom você estar desfrutando de tudo que... Tá consciente de tudo isso, né? Você toma autoridade da sua vida. Aí você veja, já tem um tempo que você está na palavra, não é? E agora quem vou perguntar a você. Mas esse tempo que você está na palavra, você lançar seu passado no Senhor e viver o que você vive hoje, tem algo que pague isso? Não tem algo que pague, não. Porque assim, pastor, hoje eu sei quem eu sou em Cristo. Hoje minha identidade, eu tomei posse da minha identidade. Porque eu vivia como qualquer pessoa, não sabia o que ia fazer, vivia com barca à deriva, não sabia onde ia parar. E hoje eu sei o que eu tenho que fazer. Hoje eu sei para que eu fui chamado. Hoje eu sei o que eu tenho que impactar. E quando você fala isso, você fala assim, se Pedro, uma única pregação foi 3.000 pessoas, eu preciso impactar as pessoas com isso. Dessa forma, porque as pessoas precisam entender como é ser cristão. E ser cristão é ser leve, é ser tranquilo. Sabe aquela boa gente? Ser cristão é isso, é desfrutar de tudo que está aqui. Não é aquela religiosidade sim. Que tem aquela coisa que não. Que é pesado, é doloroso. É luta atrás de luta. Parece que a gente está no quartel. Não é? Não é nada disso, não. E quando você aprende a palavra, você fala assim, nossa, é lei praticar. É como exercício físico. Você aprende, você pratica, tem resultado. Você aprende, você pratica, tem resultado. E fica muito fácil. Aí era o que eu ia perguntar também. As pessoas comem uma vez por semana, elas vão na academia só uma vez por semana? Como é que isso funciona? E elas querem um resultado consistente? A mesma coisa com a palavra. Não adianta você querer praticar a palavra uma vez na semana e você não está praticando, você só está indo na igreja e você ainda acha que serve a Deus. Mas não é nada disso. Você vai na igreja uma vez e acha que serve a Deus? Não, a gente não está limpando a casa de Deus, a gente não está... A casa de Deus somos nós, ele habita dentro da gente. Então, peraí, se eu tenho que limpar, eu tenho que limpar a minha alma. Eu tenho que praticar as regras dele. Olha, quando o Gálatas 5:22 fala de mansidão, é outra coisa que é bem interessante. Você tem o poder para ser manso. E manso é mansidão. Moisés diz lá no Velho Testamento, ele diz assim que ele era o homem mais manso da terra. Ele diz a respeito dele. E quando você tem coragem de declarar algo sobre você, você tem certeza daquilo, né? E as pessoas que estão ouvindo também têm certeza daquilo.
E Moisés disse assim, eu sou o homem mais manso da terra. Moisés, ele escreveu, Moisés era o homem mais manso da terra. Então ele assumia que ele era. Só que essa palavra mansidão, as pessoas pensam que é ser uma pessoa frouxa. Não, é uma pessoa manipulável. Não também. Ela é mansa, essa palavra tem muita força nela. Tem posicionamento. Você ser manso, você ter mansidão, é você ter autocontrole. O autocontrole, pastora, só dá na palavra. É o domínio próprio. É o domínio próprio, porque você consegue. Aí consegue. Você consegue. Você pode estar... Como está sendo essa experiência para você? Como está sendo essa experiência para você? Pastora, eu vou falar a verdade para você. Hoje, teu domínio próprio é a melhor coisa. É algo que você perde qualquer debate, qualquer embate você perde, porque você não consegue expor sua opinião sem querer com que a pessoa entenda assim na força. Porque foi ensinado que quem ganha é quem fala mais alto, não. Quem ganha é quem fala mais alto, quem ganha é quem grita. Nós somos seres racionais. Então, assim, você tem que entender. E quando a palavra diz que é a mansidão, o domínio próprio, pastor, eu hoje falo a verdade para você. Nada e nem ninguém me tira da palavra. Nada nem ninguém me tira do meu domínio próprio. Porque hoje eu estou bem comigo. Hoje lembra aquela identidade que você ganha quando você vai tirar? Sim. Hoje eu sei que eu sou a identidade de Cristo. Sabe o que é? Eu sou filho. O filho se comporta como tal. Então, quando você vê alguém se comportando na carne, é uma criança. Sim. E como que você quer que uma criança se comporte como maduro? Não, o maduro sou eu. Claro. Porque eu tenho a palavra. Será que ele tem a palavra que eu tenho? Será que ele sabe o que é ser Cristo na Terra? Então é isso que o cristão precisa entender. Eu sou Cristo na Terra. Quando eu sou Cristo na Terra, eu não entro em discussão. Eu sou Cristo na Terra, eu não entro... Não, porque eu sou Cristo. Eu vou me debater com a criança? Não. É isso que... E quando você começa a falar alto, você tem posicionamento de criança. Só falta bater pezinho. É isso que o cristão precisa entender. Hoje, domínio próprio comigo, pastora, eu fiz algumas MBAs assim. Hoje eu consigo ter o domínio próprio. Talvez se eu tivesse o domínio próprio na minha carreira, eu podia ter sido bem mais sucedido. Mas assim, também não trocaria nada não do que eu fiz, porque o que eu fiz hoje, para eu chegar onde eu cheguei, pastor, eu faria tudo novamente. Porque para estar com essa palavra limpa, não tem preço, pastor. Porque você está vivendo Cristo. Você sabe que você pode ser cristão liderando uma equipe, você pode ser cristão conversando de todo assunto, você pode ser cristão estando em qualquer lugar. E vivendo uma vida boa. Quando eu falo em qualquer lugar, assim, não é lugar para sair à noite, não. Lugar numa padaria, você sentado tomando café, você conversando com as pessoas. E é bom, pastor, porque assim, você quer falar de Cristo para todo mundo. E é que as pessoas precisam entender. Se você quiser ir numa balada, ir numa festa, ir em qualquer lugar, você vai. Mas você continua sendo cristão. Só que você não quer mais estar nesses lugares porque você não quer estar perdendo tempo. É isso que as pessoas precisam entender, que é a liberdade. Eu posso tudo, mas eu não faço tudo, não convém tudo. Não convém. Não convém. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. As pessoas precisam entender isso. E a liberdade me dá direito de escolher onde eu votar ou não votar. Você espera com o presidente da República ter um comportamento? Não. Você espera com Cristo na Terra ter um comportamento? E hoje a gente espera que Jesus se comporte de uma forma, o presidente de outra forma. E nós que somos filhos de Deus, as pessoas esperam que a gente também se conforme de uma certa forma. Não é que é proibido a gente ir em lugar nenhum, mas agora a gente sabe o que convém fazer e o que não convém. Porque o nosso tempo é tão preenchido com as coisas da palavra, com a nossa vida, com as coisas que a gente decidiu viver no Senhor, que aquilo que vai comprometer a gente não quer. Hoje, pastor, assim, você me fala assim, uma viagem e ler a palavra. Uma viagem com a palavra. Porque o vazio que eu tinha, ele foi ocupado com o quê? Todo mundo tem um vazio. Isso. As pessoas que estão em casa nos assistindo tem um vazio, numa área tem um vazio. E olha, é bom você aprender que esse vazio a gente só preenche com a palavra. Você pensa que é um relacionamento que resolve, não. Ou é dinheiro que resolve, ou é viagem, ou é isso, amizade, isso e aquilo. Farra todo dia, ser tapinha nas costas o tempo todo, não é verdade. O que preenche o seu vazio é a palavra de Deus. O que preenche o seu vazio é o que Jesus pagou o preço para você viver. Ele pagou o preço para você viver todas as coisas da justiça de Deus. E assim, eu quero que todo mundo entenda isso. Que as pessoas conseguem entender, consiga viver realmente, não, consiga viver o que está escrito na palavra. E assim, eu sou filho, eu tenho direito, eu não sou servo. Servo tem dever.
O filho tem direito. Então, assim, eu tenho direito nesse mundo de ser o quê? De ser bem-sucedido. Eu tenho direito nesse mundo de ter uma vida amorosa. Eu tenho direito nesse mundo de tudo que eu falar acontecer. Porque tudo está à minha disposição. E quando você aprende isso, pastor, assim, nossa, é um achado para você que está em casa e não está assistindo, comece a declarar isso na sua vida. Porque esse vazio que ele vai ser preenchido, é o tema até do podcast, se não me engano, 2 ou 3, que a gente tem que até publicar, que o pessoal está perguntando aqui, a gente vai publicar os demais. Porque assim, a pessoa precisa entender. E você que está em casa, que está participando de alguma igreja, está indo, você precisa em conhecer Jesus. Que você pode estar ali, indo para a igreja, mas você não tem motivo, então não vá, meu. Você tem que ir para a igreja e falar assim, eu faço parte do corpo de Cristo. Olha, se as pessoas fossem à igreja só para sentar e ouvir o que o pastor está dizendo e ficar com o versículo que ele der, pegar o versículo que ele lê, eu não quero saber o que ele está explicando, que pode ser que esteja errado, mas eu vou pegar o versículo e vou ler, e o Espírito Santo que está dentro de mim vai falar comigo. Você vai ver que as pessoas, só os versículos, vai mudar muito. Eu digo que um versículo por semana são 4 versículos no mês. Eu só fiquei com 2 versículos na minha vida toda. Pois é, Salmo 23:1 e Salmo 91, não era? Não era isso? Então, e ele sustentou muito. Agora você imagina... Mas faltou muita coisa. Faltou muita coisa. Mas você já pensou se você tivesse, como você pegou esses 2, mais 2, mais 2? Então, se todo dia eu medito em um versículo, se hoje eu passo o dia pensando, tudo posso naquele que me fortalece. Mas não é o que está errado, não. É o que Jesus deixou. Sabe? Porque eu acho engraçado, as pessoas não sabem. Elas dizem assim, mas agora eu posso tudo. Não, posso tudo nele. É nele. E você justamente ouve esse versículo. Tudo posso naquele que me fortalece. Quem te fortalece é Cristo. Cristo te fortalece para você fazer besteira? É Filipenses 4:13. Ele vai dizer isso. Agora, se você... Hoje você medita nisso. Então eu posso. Tudo que eu determinar nesse dia, eu posso. Ele me fortalece. Eu tenho força para trabalho. Eu tenho força para atender. Eu tenho força para ministrar. Eu tenho força para entender o que está escrito. Pronto, você meditou nesse versículo. Quando você saiu dali, aquele dia, você chegou em casa, eu posso ter uma noite abençoada, porque ele fortalece, ele dá aos seus amados, aí já é outro versículo, ele dá aos seus amados enquanto eles dormem. Então, você começa a meditar num versículo, no outro você começa outro, e aí quando termina o mês, você tem 30 versículos decorados. Tem 30 versículos trabalhando em seu favor. Tem 30 palavras específicas de áreas diferentes agindo na sua vida. Já são 30 áreas na sua vida. Então é assim, eu vou te incentivar a ler a Bíblia, a meditar nesses versículos. Não tem tempo para abrir a Bíblia, porque essa é uma desculpa que as pessoas não. Mas escolha um versículo. Você não tem uma caixinha de promessa? Olha, todo mundo tem uma caixinha de promessa. Não é verdade? As pessoas tiravam sorte ali com a caixinha de promessa. Não, e você fazia assim, né? Eu fazia assim, pegava a caixinha, já sabia, né? Aí fazia assim, ó. Você não era daqueles que tirava uma, não gostava e tirava outro? Claro, só queria tirar. Claro, todo mundo fez isso. Eu só queria tirar o que eu queria falar. Mas assim, você vê como é que pode, né, pastor? A gente não conhecer a palavra. E quando você conhece, você fala assim, eu sou Cristo na terra. Eu posso olhar para um enfermo e ele curar. Eu posso olhar para um paralítico e fazer ele andar. Porque a palavra me dá autoridade para isso. Sim, a palavra é o poder para tirar aquela pessoa daquele lugar. Eu não posso nada, mas tudo eu posso naquele que me fortalece. Sim. E quem me fortalece é Cristo. Você imagine, você chegar para uma pessoa que está paralítica, você falar com ela assim, levanta-te e anda. Então você viu que vale a pena você pegar os versículos? Sim. Então mesmo que seja da caixinha de promessa, escolha uma. E deve ter 365 versículos ali dentro, não é? Tem não? mais. Tem porque mais. É por cor. É. Depois com o tempo você sabe que essa cor aqui vai dar só... Ah, tem isso também? Tem. Pessoal que tem. Todo mundo tem uma caixinha de promessa. Então, pelo menos teve. Então, pega um versículo daquele, medita nele. Agora, os versículos que é referente ao povo de Israel, não é para você. Os versículos, pega o que é do Novo Testamento que é para você. É uma nova dispensação. Pensa bem, você tem um prato, tá com aquela mesa pronta. Tudo que você quer de alimentação, tudo tá ali, tá tudo pronto. Salmão, camarão, carne. Aí você se contenta, sabe com o quê? Sim. Com pão, uma torrada. É o que eu gosto de torrada. Mas você imagine, quando você fica na caixinha de promessa, você fica assim.
Mas você aprende que, pastora... Isso aqui tudo está à sua disposição. Tudo à minha disposição. Um exemplo, o que eu quero hoje? Pastora, quando passo por uma auditoria, quando passo por qualquer coisa, eu falo assim, tudo eu posso naquele que me fortalece, vai acontecer desse jeito. A autoridade é minha. Eu sou Cristo na terra. Eu falo antes de entrar em qualquer coisa. Eu sou Cristo na terra. E é outra coisa que as pessoas precisam aceitar. Eu sou Cristo, e existe o versículo para isso. 1 João, ele vai dizer, olha, 1 João 4... Já tô ouvindo aqui que a gente precisa mudar o bloco, tá. No bloco 2, hein? Mas vamos terminar com esse versículo. Ele diz, olha, ele vai dizer no versículo 4, capítulo 4, 1 João 4, 17, ele vai dizer, olha, porque qual ele é, nós somos nós também nesse mundo. Ele está dizendo, como ele é, nós também somos nesse mundo. Amém. Então, aí o 4, capítulo 4, versículo 4, ele diz, filhinhos, vós sois de Deus, e já os venceste. Vencemos o mundo, vencemos o diabo, porque maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Aleluia. Então, maior é o que está dentro de nós. Quem é que está dentro de nós? O Espírito Santo está dentro de nós. Jesus está dentro de nós. Deus está dentro de nós. Porque, afinal de contas, ele é um só, mas são três, se manifestam de forma diferente, mas, de qualquer forma, nós temos o maior dentro de nós, e nós podemos viver aqui na terra como filho. Essa é a vocação. Ele nos chamou para ser filho. É só ler Efésios capítulo 1. Ele vai dizer, você é fiel, você é santo, você é amado, você é aceito, você é filho, você foi adotado, você foi escolhido. Então, aceite a sua identidade em Cristo. Aceite quem você é em Deus. E isso é uma realidade para nós hoje aqui nessa terra. E desfrute de uma vida simples, de uma vida boa. É assim que eu ensino dentro da igreja. A vida boa é a vida simples na palavra. É a vida onde tudo pode se resolver com a palavra. É onde você pode resolver todas as suas questões na sua cabeça com a palavra. Você pode preencher todos os espaços de emoção, de sentimento, de vida, de problema com a palavra. Você tem perguntas, a palavra tem a resposta. Muito bom, pastora. E você que está aí, eu quero te chamar de irmão. Seja irmão comigo em Cristo. Venha desfrutar de tudo. Que é muito bom, pastora. Quando você começa a desfrutar de ser Cristo, eu sou filho, tudo é meu. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, vamos lá, bloco 3, pastora. Bloco 3 é pesado. Vou beber uma aguinha pra gente poder falar. Pode perguntar. Ou senão eu vou te perguntar. Não, eu te pergunto. Vamos lá, bloco 3 sinais de que minha fé é verdadeira. Sinais de que minha fé é verdadeira. É verdadeira. Porque, vamos lá, fala aí. Olha, as pessoas me perguntam, pastora, porque muita gente se ofende com a palavra que eu ensino, mas eu só ensino o que está escrito e eu mostro o que está escrito. Então as pessoas perguntam, mas como você sabe que o que você ensina é a verdade? Eu disse, porque funciona. Eu vi pessoas com estados terminais de situações de saúde serem curadas com essa palavra que eu ensino. Fica com ela. A gente tem ensinamento, tem dentro da igreja pessoas que saíram de uma condição crítica de doença, porque ficaram com essa palavra de verdade. Pessoas que saíram de falta extrema, de não ter o que comer, para ser pessoas prósperas. Então, eu vi... mudança de mentalidade. A mudança de mentalidade. E a primeira pessoa afetada por isso fui eu. Eu fui a pessoa mais afetada pela palavra. Eu fui a pessoa que não morri por causa da palavra. Eu fui a pessoa que saí de depressão, eu saí de querer tirar minha própria vida, de não acreditar em ninguém, de não abrir meu espaço para nada, nem para ninguém mais, por ter sido muito machucada. Mas sabe uma coisa? Eu vejo o quão saudável eu sou hoje por causa da palavra. Eu saí de um lugar onde eu não admirava a pessoa que eu era. Eu não admirava, eu tinha raiva. E isso é muito sério quando a gente pensa a nosso respeito. E quando a palavra entrou e eu entendi realmente como essa palavra se manifesta dentro de mim e a condição que eu tenho de praticar tudo isso e viver uma vida saudável aqui fora, foi que eu vi o quanto a palavra me beneficiou. O quanto a palavra me mudou por dentro. Você entendeu, pastor, a sua filiação?
Eu entendi minha filiação. Quando você entende a sua filiação... A minha filiação, a minha identidade em Deus, a minha identidade em Cristo, quem é a pessoa do Espírito Santo dentro de mim, o que essa palavra realmente é viva e eficaz, como diz Hebreus 4:12, que existe um descanso para a minha alma na palavra, Hebreus 4:10. Então resta um descanso para o povo de Deus, e eu quero dizer a você, essa palavra é o lugar seguro para você descansar. E o descanso não é algo passivo, é algo ativo, que você decide entregar, lançar, colocar tudo na mão do Senhor, que o Senhor cuida de você. Então, a fé, como é que eu vejo minha fé se manifestar? Quando eu declaro que pelas pisaduras de Jesus toda dor vai embora, que meu corpo é um lugar ilegal para dor. A dor é ilegal no meu corpo. Quando eu declaro que eu vou em paz e volto em paz, que eu uso os versículos da palavra para estabelecer meu dia a dia. Então, eu levo cativo o meu pensamento quando eu penso algo que não está em linha com a palavra, quando meus sentimentos são mais fortes e em relação a qualquer assunto, ou raiva, ou tristeza, ou confusão, ou qualquer outra coisa. Quando começa esse sentimento, eu já sei, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, porque Ele cuida de mim. Lanço sobre Ele toda a ansiedade, porque Ele cuida de mim. 1 Pedro 4:7. Então, todas as vezes, aí não andeis ansiosos quanto coisa alguma. Filipenses 4:6. Quando eu vejo todos esses versículos, eu digo, tudo que eu preciso está na palavra. Então, a fé, o resultado da fé é a palavra. A palavra é a sustentação da fé. E é interessante, a gente não vai ter tempo de falar disso hoje, mas Romanos 4, Hebreus 11 vai falar de fé. E ele vai mostrar que pela fé eles transportaram montes, pela fé eles trouxeram... Olha, isso tudo é no Velho Testamento ainda. Eles creram no que Deus falava e praticava. Eles não tinham a Bíblia, eles não tinham graça, eles não tinham Jesus. Nós temos muito mais. Você vê, pastora, como é que o cristianismo ele tem uma resiliência? Porque você vê, Deus fez lá no passado, sim. Mas viu que o povo estava mudando, estava saindo um pouco do que queria. Aí fez o quê? Agora vou mandar o meu filho. Porque vocês sozinhos, vocês não conseguem. Vou mandar meu filho vai ficar entre vocês, vai validar tudo que está sendo dito no Velho Testamento. Isso. Por que ele tinha que fazer isso? Para não ser questionado por quem? Pelo mundo espiritual, pelo diabo, pelos tudo. Anjos, demônios, aí ele falou, por nós. Porque se ele não tivesse cumprido, nós mesmos não aceitaríamos o sacrifício. Isso, mas você vê, ele veio, ficou entre nós, fez o que tinha de ser feito, os milagres, deixou tudo escrito. Sim. E agora eu vou para o meu Pai. Ainda fez assim, se me aceitares, será salvo. Isso. E aí você vê, pastora, como que pode? A pessoa que vai viver em média aí 70, 80 anos. Uma pessoa melhor aí 80, 90 anos aí, beleza. Como que alguém vai discutir, vai debater, vai questionar uma palavra que existe há 2025 anos, pastor? Sim. Sabe? Você vê, se essa palavra não fosse verdadeira, ela não chegaria até aqui. Olha, eu tenho um exemplo. Minha avó paterna, ela morreu com 98 anos. Minha família, da parte de minha mãe materna, os meus bisavós, meus tios, tio-avô, essa coisa toda, os tios de minha mãe, né? No caso, tio-avô meu, eles morreram com 105 anos. E eu fico pensando assim, eu vou ficar só na minha avó paterna, que morreu com 98. Se a minha avó paterna, ela conseguiu viver 98 anos, e olha, eu cheguei na vida dela, faltava uns 10 dias depois ela faleceu. Foi a última vez que eu a vi. E eu entrei em Aracaju, ministrei lá na cidade e fui visitá-la. Eu sabia, eu tinha urgência de vê-la. E quando eu cheguei lá, eu disse, vó, a senhora precisa aceitar Jesus. A senhora quer? Ela disse, quero. Então faça essa oração comigo. Eu creio, eu creio que Jesus veio em carne, eu preciso de um Salvador, eu declaro Jesus, meu Senhor e Salvador.
Eu convido o Espírito Santo para morar dentro de mim. Essa foi a oração. 10 dias depois, minha avó tinha morrido, tinha falecido. Mas agora eu tinha certeza que ela estava no Senhor. E eu fico sempre pensando, se minha avó, ela conseguiu viver em saúde, viver uma vida boa com 98 anos, sem ter Jesus, imagine nós que temos essa palavra, temos Jesus, temos o Espírito Santo, temos o nome, temos o sangue, temos os anjos. Temos todas essas coisas que estão enumeradas na palavra. Então eu só preciso de um bom posicionamento. Eu e você só precisamos de um bom posicionamento. Só uma boa decisão de qualidade, sabe? Uma decisão de qualidade de vida. E praticar tudo que está escrito. E entender. Sim. Porque assim, o cristão, pastor, ele padece. Por que o cristão padece em alguma área? Porque ele quer questionar. Olha, você viu os versículos de 1 Ele quer João? ele quer debater o que ele está quer escrito. debater, quer ver, inventar uma interpretação. Não. Mas olha uma coisa, ele disse, a simplicidade da palavra, o poder da palavra está nisso. Você falou correto. Olha, ele disse em 1 João 4,4 que maior é o que está dentro de você do que aquele que está no mundo. Então você aceita que Deus é maior do que o diabo e ponto final. Aí quando é 4,17, ele diz que você, como Deus, como Jesus é no mundo, nós somos. Então você aceita que você é igual a Cristo. É simples. Não tenta interpretar nada. Só aceita. Aí ele diz no 19, no 18, ele diz que no amor, viver em Deus, não há medo. E o perfeito amor lança fora o medo. Então você aceita que você vive em Deus e você não tem medo. Aí você vai lá para 1 Timóteo 1,7, ele diz que não nos deu espírito de medo. Nos deu um espírito de poder, que é o Espírito Santo. De poder, de ousadia, de equilíbrio. Então eu tenho equilíbrio. Eu tenho o Espírito Santo. Então aceita do jeito que está. Aí agora você fica, eu não tenho paciência. Minha paciência acabou. Não, aceita que é verdade. Gálatas 5,22 diz que o fruto do Espírito é paciência. Então, eu e você já temos. E ela não acaba porque ela veio do Espírito Santo, que é nosso espírito. Então, o que a gente tem que aprender, o que eu vou te ensinar e o que eu estou tentando te passar e se você praticar, você vai ver que funciona. Aceita a Bíblia do jeito que ela está escrita. Para de querer interpretação. E a gente vai localizar tudo. Localizar Velho Testamento. Na época, Jesus veio, cumpriu a lei, os profetas, os 4 evangelhos. É para lhe ensinar Jesus, para lhe mostrar Jesus na terra, como ele agiu, como ia ser tudo depois que ele morresse e ressuscitasse. Ele morreu e ressuscitou. Paulo veio e ensinou tudo. Então você está localizado. Apocalipse é uma revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí você tem que entender, se é uma revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, é para mim e para você. Não é para depois que a gente morrer e chegar no céu. Não é para quando a igreja for arrebatada. É para a gente viver aqui na terra. Então vamos atentar para tudo isso e viver uma vida boa em Cristo. E você que está em casa, está nos assistindo aí, são 1h e pouca já de podcast, não é isso? Quase não é isso, pastora? E assim, o importante é que você consiga entender que foi assim, fique sempre com o que está escrito. O que está escrito na palavra? De forma simples. O que diz a palavra a meu respeito? Eu sou mais do que vencedor que é em Cristo Jesus, amém. Tudo posso naquele que me fortalece, amém. Aceita. Maior que está em mim do que o que está no mundo. Não quero saber o que o mundo está mostrando. Não quero saber o que pessoas estão dizendo. Não quero saber, pastor. O que está dizendo a palavra o quê? Mas isso é identidade. Eu preciso que você que está em casa nos assistindo comece a ter a identidade de Cristo. Eu sou Cristo na terra. Sou filho. Filho tem direito. Eu tenho direito a dar ordem aos anjos para trabalhar a meu favor. Anjo, abre o meu caminho. Anjo, ele ministra a meu favor. Traga o que eu preciso. E se as pessoas não entendem o que os anjos fazem, lê Atos. Atos, os anjos abrem portas, leva pessoas de um lugar para outro, pega pela mão, transporta coisas, dá livramento, traz resposta de oração. Então, aprende lá em Atos, lê tudo o que aconteceu e que os anjos ministraram em favor de Paulo, de Silas, de Pedro, e desfruta das mesmas coisas, porque os anjos obedecem à palavra que você fala. Então fala mais a palavra e os anjos vão pegar aquilo e vão manifestar para a sua vida. É isso.
E depois, quando você começa a ouvir os anjos, você fala assim, estão tudo a meu favor. Sim. Eles estão ao meu redor, eles estão do meu lado. É isso que... Eles estão guardando o carro, Sim. eles estão guardando a viagem, eles estão Guardando trazendo, tudo. dando livramento, sabe? Eles estão manifestando a palavra, eles estão se divertindo com a gente, com tudo que a gente celebra da palavra. Verdade. E eu acho maravilhoso a gente entender isso. Você vê como é que é, você vê Deus, Cristo e o Espírito Santo. O Espírito Santo está dentro de cada um de nós. Amém. Isso Se o mesmo. Espírito Santo está... Pastora, o que o povo de Deus precisa para desfrutar de tudo que está escrito? Vou chamar para você agora para uma reflexão agora nesse momento. Você que está dentro da igreja há 20, 30 anos e você não conseguiu ainda desfrutar de tudo, a culpa é sua. A culpa não é da palavra. Não. A culpa é sua porque você não conseguiu entender sua identidade. Então, a partir de ontem, eu te peço que você fale assim, eu sou Cristo na Terra. Onde foi a área que Cristo passou mal? Onde que foi a área que teve falta? Vamos lá para o Velho Testamento. Aonde que teve o profeta que morreu? Onde que teve o profeta que teve doença? Aonde que teve o profeta que teve falta? Isso. Acabou, não existe isso. E começa a entender assim, eu sou Cristo. Tudo que eu boto a mão prospera. Tudo que eu faço tem que dar certo. É autoridade, pastor. Já está certo nele, Já está certo nele, porque você já faz agradecendo. Se um jogador de futebol, quando vai bater o pênalti, ele já sabe que vai ser gol, porque ele tem autoridade nele. Sabe, esses dias eu estava meditando em Filipenses 4, versículo 6. Ele diz, não andeis ansiosos quanto coisa alguma, mas que seja conhecido diante de Deus todas as coisas, com súplicas, orações e ações de graça. E eu fiquei pensando, quem está alegre não suplica. Quem está angustiado é quem suplica. Quem ora, quem declara, normal, é quem quer alguma coisa. Quem é pedinte que suplica. É. Quem é filho não pede. Isso. Tem aí direito, quando sabe? chega na última parte, que é ações de graça, eu fiquei pensando, quem está alegre dá ações de graça. Quem está alegre, quem está feliz, agradece. Quem está na unção? Agradece. Quem está na unção, né, pastor? Você Quem vê. conhece a palavra, agradece. Quem conhece a palavra, quem está desfrutando da unção, você vê. Agradece. Agradece. Você vê que a unção... Tem uma atitude de alegria. Atitude de alegria, porque a unção está ali. Você vê como é que é fácil? Não é só ter alegria no fruto do Espírito. Não. É ter uma atitude de prontidão, é ter uma atitude de generosidade, é ter uma atitude de alegria. É visível. Sabe, é visível. Eu ficava alegre quando eu estava me alimentando, eu tinha que comer rodízio de alguma coisa para poder ficar alegre. Hoje eu fico alegre por qualquer coisa, porque a alegria ela está dentro de mim. Você entende? Porque hoje eu entendo que eu tenho que ser alegre, eu tenho que ser... Porque Cristo me fez isso. Porque Ele colocou alegria no seu espírito. Você vê. E aí, quando você entende a palavra e começa a viver a palavra, você desfruta da alegria. É difícil ser isso. Não. Você precisa ter dinheiro para ser alegre, não. Não, é só aceitar o que está em Gálatas 5:22. Você não precisa ter um carro para ser alegre. Não, pessoas também. andando de ônibus alegre. Tem pessoas andando de trem alegre. E você vê como é que é fácil. A alegria é uma atitude. As pessoas pensam que é um sentimento e não é. É uma atitude. Já tem alegria dentro de você. E não acaba. É como paciência. A minha paciência está acabando. Não, ela não acaba. É do Espírito, está lá dentro. Então você precisa só conhecer a palavra e praticar tudo isso. Você vê como é que é fácil? Quando você começa a entender, você toma para você a sua identidade. Eu chamo para você hoje que está em casa nos assistindo, chamo para você hoje, pegue e tome posse da sua identidade, que foi Cristo. Cristo morreu para você. Você imagine que Cristo morreu para que você possa desfrutar de tudo. Para que você não tenha falta, para que você não tenha doença, para que você não tenha ansiedade, para que você não tenha a doença do século, não tem que pegar em cristão. Doença do século é para quem está no mundo, quem não conhece Cristo. Para quem conhece Cristo não pode ter nada disso. E tá tudo que você precisa estar aqui na palavra. Isso, tá tudo na palavra. Tudo que pedires em meu nome, eu vos atenderei para que a vossa alegria seja completa e meu Pai seja glorificado no céu. Tem dificuldade? Não, não tem. É uma coisa que precisa falar inglês para poder falar. Não, é pegar os versículos de forma simples. E entender como é que é fácil. É por isso que eu sei que a fé funciona. Porque você pega o que está escrito de forma simples, do jeito que está escrito, e declara. E você vai ver se manifestar exatamente do jeito que está escrito. Mas aí as pessoas querem interpretar. Nós não somos tão inteligentes para interpretar a Bíblia. Não. O máximo que a gente pode é definir a época que ela foi escrita, quem escreveu, a maturidade de quem escreveu e só. Mas ela funciona porque é a palavra
palavra de Deus. E entender que tem a palavra de Jó, que não é a palavra de Deus. A palavra que Deus disse, a de Raabe, Deus não mandou Raabe mentir. E eu acho ótimo. De Deus. Olha, eu acho isso é uma coisa fantástica que eu acho da Bíblia. Olha, na genealogia de Jesus tem Raabe, que era prostituta. Tem a Maria Madalena, que era Maria de Magdala, uma mulher muito rica e que tinha 7 demônios. Aí tem Maria, mãe de Jesus, muito novinha, mas que obedeceu. Tem o rei Davi, que foi adúltero e assassino, mas está na linhagem de Jesus. Então Deus mostra pra gente que qualquer pessoa pode fazer parte. Contanto que tenha prontidão e aceite o que está escrito. Então, a fé se manifesta dessa forma. Você mistura com a palavra e você aceita, crê com o seu coração e confessa. E do jeito que você declara, declara o que está escrito, que não tem erro, não tem falha, é imutável. Amém. Simples assim. Então, pastora, já estamos terminando mais um podcast de Você Tem Perguntas, a Bíblia Tem Resposta. Na próxima semana a gente vai estar falando novamente assim, como é que é? Deus é amor, mas é fogo consumidor. Para a próxima semana, a pergunta que veio, que você vai debater, explicar isso tudo, que é uma coisa que o cristão fala. Deus é amor, mas é fogo consumidor. Então, meu irmão, você que está em casa nos assistindo, segue no canal, curta, compartilha, manda suas perguntas, que o meu objetivo aqui é que você consiga desfrutar do seu chamado de ser Cristo, do seu chamado de ser filho, sua identidade. Agora, pastora, finaliza. Foi um prazer estar aqui com você e é um prazer estar com vocês também. Eu agradeço a Deus de ter a oportunidade durante a minha vida de ensinar essa palavra. E o precioso para mim é ver você praticar essa palavra, é ver você vivendo aquilo que está escrito de forma simples. Eu te agradeço por você nunca ter desistido da palavra, porque você podia ter se corrompido por qualquer coisa, mas você não se corrompeu, você foi íntegra o tempo todo. Então, assim, o mais importante é que você hoje está pregando a palavra. Quem conhece você viu que você sempre pregou da mesma forma, mas hoje você prega a palavra sem ter que explicar, sem ter nada preso. Sem ter nada preso. Hoje você prega a palavra como Paulo realmente prega. Sim, e eu amo isso. Eu te agradeço muito, porque assim a gente realmente está mudando vidas. Amém. Esperamos você no próximo programa com o tema Deus é amor, mas é fogo consumidor. Aprenda a resposta para essa pergunta. Vamos lá, pastor, é um prazer. Igualmente.